Salve galera, meus amigos terracaixistas que estão acompanhando aí Ano Novo do Quina do Mundo. Cara, hoje a gente tá falando sobre um assunto que a gente tá devendo faz um bom tempo, que desde do início do Quina do Mundo já tava para entrar na pauta, mas demorou, mas finalmente chegou. A gente vai falar sobre veganismo. E o que é interessante para um podcast que se diz às vezes como que é um papo de churrasco, né? Então, esse papo vai ser bom. Bom, sou Thiago Januzzi. Tô aqui como sempre com meus amigos André Gomes. Fala galera, vamos tirar as vaquinhas da sala, que o papo hoje é diferente. Paulo Jabardo. E aí pessoal, hoje sem latinha, mas quem não tem breja caça com araque. Então vamos nessa. Justo. E hoje galera, a gente trouxe um grande camarada meu, lá de Brasília, meu grande amigo César Pirata. E aí? E aí, tudo bom pessoal? Pode deixar a vaquinha na sala. Não tem problema não. Quanto mais perto os bichinhos estiverem perto da gente, melhor. E vivos, né? Só não pode matar, né? Só não pode matar. Isso que eu ia falar, cara. Exatamente. Vem cá, primeira pergunta. Quero fazer uma pergunta aqui pra todo mundo aqui. Churrasco de berinjela é churrasco? É churrasco. Pra mim é churrasco. Se você botou lá no carvão e botou na grelha, pra mim é churrasco. Ah, mas aí então vou fazer outra pergunta, na boa. Não sei quem lembra, mas virou um meme escroto há uns anos atrás que a Bela Gil, ela fez uma melancia na churrasqueira. E cara, que coisa derrota. Na boa, não dá pra você falar que existe churrasco de melancia. Bom, eu assim, sobre melancia eu nunca comi, mas abacaxi com canela, acho que é até tradicional e muita gente come e fica gostoso. Fica. Então, acho que ela escolheu a fruta errada. Sem dúvida. Mas pra mim churrasco é a maneira que você prepara a carne. A carne não, quer dizer, a maneira que você prepara a refeição, né? Com carvão, na churrasqueira. Ou o evento, né? O evento pode ser o churrasco, independente até do que vai se comer. A quantidade de churrasco que eu fui que nem tinha comida, era só cerveja, né? Mas era um churrasco. Tinha uma churrasqueira no canto, sem carvão. Tá, mas vem cá. Mas aí, tudo bem. Então vamos para a segunda parte da pergunta. Né? Tudo bem. Então, churrasco de berinjela ou de abacaxi é churrasco. Beleza. Agora, porra, arroz não é comida de churrasco. Nem de berinjela, nem de carne, né? Arrozinho, saladinha, essas porra aí, mano. Cara, então, eu acho que depois que eu virei vegetariano e vegano, os complementos, eles entram muito mais no churrasco. Eu entendo o que você quer dizer, porque antes de virar vegano, antes de virar vegetariano também, eu era muito churrasqueiro. Acho que o Thiago, não sei se chegou aí algumas das festas que eu fazia na casa dos meus pais, mas era sempre churrasco. E era só isso, era cerveja e carne, né? Mas depois que eu virei vegano, e já tem mais de, acho que vegetariano, esse ano eu completei 10 anos de vegetarianismo. Então, meus pais fazem churrasco lá e eu só vou nos complementos, assim, tipo, faço arroz, aí faço feijão, faço um vinagrete, e aí eu pego também uma linguiça de soja, linguiça de grão de bico, faço lá separado, e assim, aí eu acho que as coisas mudam, né? Os complementos para mim acabam virando importantes, mas eu entendo o que você quer dizer. Na festa lá, pra mim é mais fácil pegar um pão com a linguiça de soja, assim. Não tem tanto importante, assim, pra eu participar da festa com meus amigos, hoje em dia eu pego muito mais a cerveja e de vez em quando eu pego uma linguiça de soja com pãozinho francês, ou pão de sal, como a gente chama aqui em Brasília. Pô, tem que deixar claro qual é a diferença, né? Porque assim, claro, acho que pra gente aqui é claro, mas talvez nem todo mundo saiba qual é a diferença do vegetariano pro vegano. Não, então, eu tava bebendo um golinho de cerveja. Nunca peço desculpa por isso. Hoje é meu primeiro dia de férias, né? Eu tenho que tomar uma cervejinha pra celebrar o afastamento. Opa! E aí é o seguinte, o vegetariano ele é mais uma dieta, né? Você tira da sua alimentação alimentos de origem animal e dependendo do vegetariano, por exemplo, tem o ovo lacto vegetariano, então ele come ovo e derivados, queijo e tal. Aí tem o vegetariano estrito, que ele não come nada de origem animal, nem os derivados. O vegano ele é mais uma postura política, ele é mais que a dieta. Então eu tenho uma postura muito mais de libertação animal no meu dia a dia, assim, é mais que alimentação. Por exemplo, eu não uso nada de couro. Todos os meus produtos, do shampoo a talco para não ter chulé, também são veganos. Eu tenho uma preocupação muito maior com o mundo do que só a minha alimentação, entendeu? É um pouquinho mais amplo.
é uma postura política, né? Tá. Eu não sei como é que é em Brasília, né? Agora, mas aqui em São Paulo, aí, novamente, eu acho que pelo menos nos bairros mais centrais, é bem comum você ver assim, qualquer restaurante tem pratos veganos, tudo, tá? Mas isso, sei lá, 5 anos atrás, você não via quase. Tá? E como é que você sabe, como é que em Brasília, como é que tá isso aí? E como é que você sabe, por exemplo, sei lá, tem sabão que é feito com coisa animal, como é que você ainda tem dificuldade de saber isso? É no boca a boca, saber que marca pode ou não pode? Como é que funciona isso aí? Não, vamos lá. Primeiro que eu acho que São Paulo é o maior paraíso para os veganos, né? Tem muita coisa aí, tem muito restaurante, tem muita pizzaria. Tem um tempo que eu não vou a São Paulo por causa da pandemia, mas sempre que eu ia, eu era mais rolê para comer, assim. E vi o show da banda internacional que eu queria ver e saía para comer. É só isso que a gente fazia em São Paulo. Mas aqui em Brasília, assim, eu acho que o mercado vegano cresceu muito mesmo, assim, nos últimos anos. Eu acho que 5, 6 anos, né? Porque antigamente a gente não tinha nada, assim. Por exemplo, queijo. Hoje você vai no mercado, você tem umas 3, 4 opções de queijo. Há 5 anos não tinha isso, sabe? Eu fazia pizza com, tipo, era um pozinho de mandioca, que era o mandioqueijo, que a gente chamava. Vai fazer uma mistura lá e fazia a nossa pizza. Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia aqui em casa eu faço, por exemplo, a pizza com 3 queijos, faço pizza de calabresa em casa, sabe? O mercado cresceu tanto que já tá fácil, assim, ter essas opções fácil, assim, pra gente encontrar em qualquer lugar, né? Antigamente eu lembro do pessoal vegano que existia uma certa dificuldade, né? Não tinha restaurante, tá? E mesmo assim, mesmo quando no supermercado, você não sabia quais eram os ingredientes das coisas. Tem muito grupo no Facebook, né? E aí a gente já tem a lista de produtos que são liberados, né? E assim, e mesmo assim, tipo, tem hora que eu vejo assim, o produto é liberado, né? E mesmo assim eu olho os ingredientes. Sempre que eu vou pegar, eu olho os ingredientes para conferir, né, se ainda continua vegano, porque tem coisa que muda, e aí também tem que olhar direto nos grupos, assim, porque tem empresa, por exemplo, eu usava um determinado shampoo, e aí esse shampoo começou a apoiar rodeio ou corrida de cavalo, e aí eu já tive que cortar ele da minha lista, entendeu? E aí tem uma comunidade muito grande que a gente se apoia, e eu acabo tendo acesso a essas informações. Mas antigamente era muito mais difícil. Não, você tá querendo impedir os cavalinhos de correr, cara. Que sacanagem, meu. Deixa os cavalinhos correr. Não, eu deixo os cavalinhos correrem, mas eu acho que eles não queriam carregar. Eu acho que não é escolha deles eles carregarem ninguém em cima deles e correrem assim. Se você deixar ele no pasto solto correndo, eu vou achar maravilhoso. Eu acho que assim, se o jockey, ou se o cavalo pudesse escolher, eu acho que ele não ia querer levar um jockey em cima. Olha que isso é mais tranquilo de outras coisas que a gente vê com cavalo, mas beleza. Não, carroça, assim, trabalho de carroça na rua, assim, que até estão substituindo por bicicletas, né? Esse trabalho é muito mais mais agressivo que o cavalo. Aqui em São Paulo, só que é com as caminhonetes desmontando, sacou? Que tem 3 caras pegados. Então, aí tá o negócio. Quando não é o próprio ser humano puxando a porra da carroça, que aí eu concordo, velho. Porra, tem uma puta uma carroça gigante, cheia de coisa, e aí o cavalo todo fudido lá, levando a porra da carroça. Agora é o humano mesmo, velho. Sobe essa ladeira. É você. E também agora tem cara, que deve ser uma indústria absurdamente lucrativa, que é das gaiolas, adaptação de carro para gaiola de catador de lixo, né? De reciclador e tal. Não é catador de lixo, não é a palavra certa, não. Para indústria de reciclagem, porque eles não catam lixo por obrigação, né? Como função do Estado. Mas o André... André, depois dessa, cara, ou você é muito bom, você é um gênio do marketing, ou você não manja nada de marketing, cara. Eu não consigo imaginar esses caras ganhando uma puta de uma grana. Não, cara, eu falei pro os caras. Né? É puta lucrativa. Eu entendi o que o André quer dizer, porque assim, você pega uma coisa, isso é um dado que eu vi outro dia, que dependendo de onde você vai, na periferia aqui de São Paulo, você não consegue achar mais essas carroças mesmo levadas por gente, sabe, pra pegar reciclado, porque tem fila de espera pra mandar fazer. Primeiro que falta material pra fazer, segundo que a demanda... Não, o puta da grana é a galera que adapta o carro do cara com aquelas gaiolas gigantes, porque, mano, sério, aqui, e aí eu vou falar uma parada, isso aconteceu, realmente, essa mudança aconteceu durante a pandemia. A quantidade, cara, aumentou absurdamente a quantidade de pessoas pegando lixo
público, vou dizer assim, né? Fora da casa, do prédio das pessoas, para reciclar. E a ponto de eu estar dando uma caminhada de manhã e ver treta mesmo, treta. 2 encostaram do lado da mesma lixeira e começou uma treta. E o cara peitando lá, e a mina retrucando, e os caras tiravam a máscara, começavam a se ofender, e os caras lá em cima só querendo levar o produto pra casa. Tá virando batalha campal. Não, mas é que você perdeu a piada, cara. É que isso aí, eu acho que associar a palavra lucrativo a isso, cara, essa economia da miséria, é só a ironia do negócio, é só isso que eu tava falando. Entendeu? Eu quase fui assassinado agora, faz algumas semanas, devia ser uma Belina aí, adaptada aí. Qual que era aquela picape da Belina, né? De 1980, e devia ter quase 15 metros de altura aquele bagulho, cara. Então, assim, eu não sei como é que aquilo não tombava, entendeu? Um pequeno milagre. Você tava de bicicleta, né? Eu acho que isso tudo é economia da miséria, né? É o capitalismo, né? Para alguém ganhar dinheiro, alguém tem que se fuder. E no caso, a gente está aqui se fudendo. Voltamos à fome, né? Uhum. Então aí tem essa galera aí que tá na rua. Aqui em Brasília, assim, a quantidade de pessoas que estão morando na rua aumentou absurdamente. Aí eu vi que São Paulo, acho que são 32 mil pessoas, o que pode ser um número bem maior, né? Porque tem pessoas eu acho que põe um fator de 10. Põe um fator de 10 nisso. Isso aí é os caras registrados, entendeu? Porque, cara, você vê assim, porra, aqui na região nossa, que é região nobre, entendeu? Sempre tinha lá tem uns caras, uns 2 ou 3 aqui perto de casa, que moravam aí faz tempo, né? Mas agora, cara, tem um monte aí que você vê todo dia, estão morando aqui, e assim, aumentou 10 vezes. Você vai no centro de São Paulo, não dá mais pra andar, cara, entendeu? A coisa tá tão ruim que, porra, eu nunca vi isso. Eu que gosto de caminhar pelo centro, entendeu? Porra, é horrível, cara. É horrível, assim. A que ponto chegamos? É complicado, cara. Aqui a gente tá eu moro aqui no Guará, né, aqui em Brasília. E é absurdo, assim. Tipo, você anda aqui na rua, dá uma caminhada, você vê várias pessoas morando na rua, assim, que não tinha isso. Há pouquíssimo tempo não tinha. É muito triste, né, a gente estar vivendo esse momento. Uhum, com certeza. E aí entra naquilo do veganismo, né? Tipo, é muito foda, assim, tipo, você vê pessoas morrendo de fome e você tem que pensar, assim, tipo, em como você vai explicar o veganismo para essas pessoas, por exemplo. Não dá para você chegar e falar que o veganismo pode ajudar, assim, sem ter um cuidado, sabe? Uhum. As pessoas estão morrendo de fome e tem que ter muito cuidado na hora que eu vou falar com a pessoa. E é difícil, assim, às vezes até pra mim a pessoa pede, compra um negocinho de carne pra mim, aí eu, mas a carne, às vezes eu fico pensando, vai durar bem menos tempo, então se eu comprar um pacote de arroz ou de feijão vai ser muito melhor pra pessoa. Ou, assim, se eu comprar algumas, tipo, brócolis, essas coisas, é bem complicado, assim, esse momento que a gente está vivendo. Como é que você vai explicar para uma pessoa que está passando por insegurança alimentar que ela tem que restringir a dieta dela, né? Eu acho que essa que é a questão, né? Que é complicado. Sim, e não dá para usar isso, assim, tipo, como oportunidade para as pessoas virarem veganas. Não dá para usar isso de jeito nenhum. Porque quem usa isso, para mim, não entendeu o que é ser vegano, sabe? O que você falou, acho que é interessantíssimo, né? Porque tem 2 aspectos, né? Primeiro a questão cultural, tá? A gente não pode falar em comida sem falar de cultura, tá? Ou seja, a pessoa comeu desde criancinha aquilo, então a vida dela tá em torno daquilo, então mudar isso é complicado, é difícil, certo? E existem outros aspectos também. Vamos pegar, por exemplo, comunidades que viviam de pastoreio, tá? Qual que é a vantagem disso aí? Então vou só dar um exemplo. Vou pegar os vikings lá na Groenlândia. Eles iam plantar o quê, né? Mas calma lá. Posso te dar um exemplo melhor? Manda. Porque, os vikings estão lá atrás, pô. Hoje em dia a gente já tem... mais ou menos. A gente já é mais moderno. Tipo, ninguém aqui... Por exemplo, a gente que vive na cidade, a gente não caça, não tem nada disso. Não. A gente não tem que matar nada aqui, morando na cidade. Agora, por exemplo, eu nunca vou chegar, por exemplo, com um pescador. Minha mãe é baiana, a gente adora ir para Salvador, adora ir com minha família para Salvador. Eu nunca vou chegar com um pescador lá em Salvador e falar: isso que você está fazendo é errado, porque eu sei que ele está pescando para a subsistência dele, e às vezes a relação que ele tem com a natureza, que ele foi criado ali perto do mar, é muito melhor do que a minha, que mora aqui em Brasília, por exemplo. Eu nunca vou chegar para um indígena também e falar: você não pode fazer isso com o animal.
é a mesma coisa. A cultura é diferente. E eles não são o problema. O problema é a indústria. O problema a última vez que eu olhei um dado, era dado oficial do governo. Agora eu não vou lembrar qual, eu não lembro se era uma pesquisa do Ministério da Saúde ou se era do MAPA. Estou na dúvida agora. Mas assim, talvez seja do MAPA mesmo. É um boi, um porco e mais de 50 galinhas por segundo que eram mortas no Brasil. E aí isso é um absurdo, saca? Aí você tem ideia de que o problema não é o pescador, não é o indígena, não é o cara que tem uma vaquinha e que usa dela para tirar o leite para sobreviver. Esse não é o problema, sabe? O problema é a indústria. É você tratar o ser vivo como um produto. Tá, mas isso é relativo, né? Porque esses números são enormes, porra, qualquer coisa, se você pegar a população de 210 milhões de habitantes, qualquer coisa vai ser grande, entendeu? Qualquer coisa. Tá, então a quantidade de merda que a gente gera é um negócio astronômico, né? Você vem de avião assim pra chegar em São Paulo, tá? Vê assim, você vai chegando em São Paulo de noite no avião, aí você vê cada luzinha daquela tem alguém cagando e mijando, sei lá, várias por dia. Não, mas eu entendi. É uma infinidade de bosta que não. Mas é diferente, cara, porque assim, você pega o Brasil, que é um dos maiores produtores de carne, né, de gado do mundo, né? É isso, assim, a gente exporta muito, né? Tanto que a gente tem fome. E a carne aqui no Brasil é cara, tá bem cara. O valor aumentou bastante. Não é todo mundo hoje em dia que tem acesso à carne aqui no Brasil. Não são os 210 milhões. Ah, mas o pessoal tem acesso ao osso, né? Pois é. Tristeza. É que se você for pensar assim, vamos lá, hipoteticamente, isso não vai acontecer nunca, né? Porque o capitalismo não vai deixar isso acontecer. Mas você sabe que a maior parte da produção de soja é para alimentar gado, né? Sim, até tem esse dado. Eu por acaso tenho esse dado aqui, cara. Quer ver? 19% da produção de soja é para o ser humano, 77% para ração animal e 4% para a indústria. Não, cara, ninguém come soja, entendeu? Ninguém come soja, não, certo? A não ser vegano, né? A não ser vegano, né? Não, mas... Você só come ela indiretamente. Mas né? A gente pode pegar um dado mais geral, por exemplo, aqui, né? Não, mas eu tô concordando com você. Eu tô concordando com vocês, né? Não, mas o que eu quero dizer é que aí a gente pega esse dado, aí você vai pra monocultura. É só soja. Tipo, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de pegar o carro e sair daqui de Brasília e atravessar para Bahia ou subir aqui para algum outro estado do Nordeste. Eles acabaram com o cerrado. É só soja, de um lado e de outro. Soja, de vez em quando milho, aí soja. Cara, se a gente não tivesse que alimentar tanto, não tivesse que fazer tanta ração, a gente podia plantar outras coisas, que não ia destruir tanto o solo, né? Não ia acabar com o solo, e quem sabe a gente poderia melhorar a alimentação. Nossa alimentação. Isso é um problema sério, assim, que principalmente, você pensando em consumo de carne animal, o grande responsável por isso tudo, principalmente é o gado. Os dados que eu peguei são mais a questão de poluição, né? Assim, no equivalente de CO2 que você vai emitir por quilo de carne ou por proteína, por quantidade de proteína XY, né? Para gado é um valor muito, muito, muito absurdo, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Isso que eles falam que é a variação do ciclo de vida, né, do produto, né? Que você pega desde do que ele come, produção, processamento, transporte, embalagem, o que for. 1 quilo de carne de gado emite 71 quilos de CO2. Se você pegar 1 quilo de batata, emite 0,5 quilos de CO2. Aí você pode pensar, porra, mas um pedaço de carne é muito mais nutritivo do que 1 quilo de batata, né? Mesmo se você fizer essa comparação, ainda a carne de gado fica muito desproporcional. Então acho que um dos grandes problemas que a gente tem nessa questão, tanto de desmatamento para fazer pasto ou fazer a ração animal, no caso da ração animal é mais complicado, porque você pega, por exemplo, toda a cultura de porco e galinha e de ave em geral, ela é alimentada basicamente 100% de ração. Sim, e aí você pega, né? Tipo, China, por exemplo, aí tem outros países também, né? Que a gente acha que eles são um dos maiores produtores que tem aí de frango e porco, né? Uhum. Mesmo país na Europa, tipo Polônia, essas coisas produzem. Cara, o porco é uma das grandes produções dos caras. Como é que eles sustentam isso? É soja vindo daqui, né? Sim, exatamente. É soja vindo aqui. Não, aí tem um fator de 10 aí. Isso é a segunda lei da termodinâmica, né? Ou seja, você tem energia solar, tá? E aí você vai gerar planta, e dessa energia solar que chegou, sei lá, 10% é aproveitado pelas plantas.
Tá, só não sei os números exatos, mas assim, só para dar uma ideia geral. E aí a vaquinha vai comer o pasto, certo? E ela vai aproveitar 10% disso, ou 5%, alguma coisa assim. Então a gente está nesse balanço energético com certeza. Eu não sei se você pegou esse dado aí, Thiago, mas... E o gasto de água, você pegou? Ah, não, de água especificamente eu não tenho aqui. Eu tenho só. É que isso aqui já inclui dentro disso, né? Porque quando você faz essa variação de ciclo de vida, você faz o correspondente em tonelagem de CO2, né? Então eles devem botar não sei como é que é feita essa conta, né? Ah, não, eu sei que, assim, tem aquele filme, eu acho que o Cowspiracy, ele fazia uma comparação, assim, tipo, pra você fazer um hambúrguer, era 2.000 litros d'água, algo assim. Ah, duvido nada. E aí você vê o tanto de água que a gente usa, o tanto de desperdício que a gente usa, que poderia estar sendo aproveitado em outras maneiras pra gente... Aí que tá o negócio. Isso eu acho que é um pouquinho desonesto, esse argumento. Porque esses números não querem dizer absolutamente nada, certo? Porque se você tivesse floresta lá, estaria usando essa mesma água. Então não é algo assim que você está pegando uma água que a gente estaria bebendo e jogando lá. Não é a mesma água, tá? Então tem um fundo de verdade, mas é um puta do exagero isso aí. Não, mas você gasta bem menos água para, por exemplo, fazer uma plantação. Cara, você não gasta essa água, é isso que eu falo. A maioria da plantação não tem irrigação, é chuva, tá? Não. A maioria gasta, sabe? Não tem irrigação a maioria. A maioria é chuva, entendeu? A chuva cai. Para criar o gado, você tem que ter água. Você não dá água pro gado? Não, mas não é. Mas quando eles fazem essa conta, não é isso. O que estão fazendo a conta é a água que gastou para fazer o. Eu acho que envolve o processo todo, né? Mas o processo todo, entendeu? É isso que eu tô te falando que é a desonestidade fundamental. Se você for falar isso, entendeu? Sei lá, comer arroz gasta um pouquinho menos de água. Gasta bem menos de água. Não é bem menos. Não é muito menos. É isso que eu tô te falando. Para você plantar você vai lá, planta uma batata, planta na sua casa. Vamos lá, digamos que você vai virar um produtor de gado agora. E aí você vai plantar uma batata. Quanto de água que você vai gastar para batata? Eu não vou gastar nada, cara. A água vai cair do céu, é isso que eu tô falando. Tudo bem, ok. Não, mas a água não vai cair. Lógico que não. Lógico que vai. Não, ela cai do céu, isso se chama chuva. Mas beleza. Entendeu? A maior parte da água é chuva, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas eu acho que a gente chega à mesma conclusão, assim. Mas assim, a gente concorda que realmente assim, a produção eu tô falando de gado especificamente, ela é uma produção mais custosa para o meio ambiente do que qualquer outro alimento de origem vegetal. E claro, se você pegar com outras carnes, assim, né, de porco, ave, o potencial danoso é bem menor, mas mesmo assim ele ainda é superior. Um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor. Por exemplo, naquela comparação do CO2, né? Por exemplo, o que eu te falei, né? 1 kg de carne emite equivalente a 71 kg de CO2. 1 kg de cordeiro, 40 kg. 1 kg de porco, 12 kg. De ave, em geral, 10 kg, né? Aí você pega tofu, por exemplo, é 3,2 kg. Aí você pega assim, de maneira geral, é uma diferença boa, né? Mas realmente o gado, ele é como falar, um outlier, né? Ele é muito acima. Aí você anda de carro e compensa tudo isso aí. Exato, sacou? Tem essa questão, assim, de tipo... Que muita gente fala, né? Não, vamos diminuir o uso do carro, vamos diminuir. Mas o que o gado faz, cara, é absurdo. É muito maior. A poluição é muito maior. Não, do que carro não é. Depende do que você está falando. Então, por exemplo, se você falar no gado, metano, verdade, tá? Se bem que mesmo isso aí é questionável, né? É aquela propaganda que o pessoal fala. Toma banho rápido para economizar água. Não ande de carro. Prefiro transporte público. Aí, enquanto as empresas gigantes estão poluindo, e aí a pecuária também está poluindo muito mais do que a gente. Sim, mas falando de meio ambiente, assim, a gente não existe produção de alimento com emissão zero, sabe? Produção de alimento que seja 100% benéfica para o meio ambiente. Não tem como, você vai sempre fazer algum tipo de dano, né? Por exemplo, o arroz. Eu peguei esse dado aqui interessante. A produção global de arroz anual é quase a mesma coisa que toda emissão de gás carbônico feita por combustível de avião. Então, toda a produção de arroz equivale a todos os voos do mundo por ano. Então é complicado, sabe? Diferentemente de um voo, alimentos você não tem como não ter. Você precisa alimentar a população, sacou? Você pode, ter pandemia agora. O número de voos diminuiu consideravelmente, mas o número de consumo de alimento, cara, não tem como baixar. Assim, até tem. No Brasil baixou, né? No Brasil a gente pessoalmente não pode não ter sentido, mas muita gente... Com certeza, né? Eu acho que só para complementar assim, esse dado que você deu, por exemplo, o governo ele diminuiu bastante e eu acho que essa é uma tendência, eu acho que deve servir até para o privado, né?
porque, por exemplo, o governo diminuiu bastante o gasto com passagem de diários. Está usando a tecnologia para fazer reuniões, e reuniões que às vezes um representante do governo viajava de março de 2020 a agosto de 2021 foi 1,4 bilhão de economia, né? Uhum. E é só com servidores públicos. Aí você inclui passagens, inclui gastos que os servidores também estariam presencialmente, eles não estavam, né? E aí água, esgoto, segurança. Então, para você ver, tipo, e aí esse é um gasto que não deve voltar para o governo, não vai gastar mais tanto em passagem aérea. Mas teve que economizar para aumentar o gasto do cartão corporativo do chorume presidencial, né? Só fazer uma brincadeira, né? Por outro lado, cara, não sei se isso a gente saiu ganhando com isso, porque a quantidade de reuniões inúteis aumentou por um fator de 100. Então, se antes você gastava, sei lá, algumas horas por semana com reuniãozinha bosta, agora você gasta a tua vida inteira e deixa de fazer coisa útil. Eu não sei se a gente saiu ganhando em termos de economia com isso, tá? E outra coisa, não sei, eu tô falando, isso aqui é uma piada, tá? Mas isso aí mas esses gastos, por exemplo, com água, que você falou, esgoto, não sei o quê, não, economizou pro governo, né? Eu tô falando pro governo mesmo. Quem arcou foi o funcionário. Alguém tá pagando isso. A segurança, a água, a comida, não sei o quê, é o cidadão que tá pagando, né? O funcionário que tá pagando agora. Então, mas é um jogo de, assim, pelo menos pra mim, que sou servidor público, eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro economizar com roupa, com gasolina, com tudo e ficar em casa do que ir pra lá ficar presencialmente. Eu prefiro usar minha internet aqui também. Eu também ganho, né? Os servidores também ganham. Mas é claro que, assim, eu sei que tem empresas que ajudam na internet, o que não entrou no governo. Uhum. Mas, por exemplo, a maioria dos países, por exemplo, não paga computador, entendeu? Então você está usando o seu computador próprio. A maioria das empresas estão nessa. Sério? É sério. A tá? maioria? Não, a maioria. Caralho, eu não tive isso eu como sou jornalista e só preciso escrever, não trabalho com design, nada disso, eu trabalho com tablet, com a capa teclado, qualquer lugar, levezinho. Tecladinho Bluetooth e acabou, né? Exato. Muito mais leve, posso levar para qualquer lugar e é isso, né? Tipo, é o meu. Tem um trem passando aqui, desculpa, gente. É um trem mesmo? Aqui não é o trem das 11, mas ele tá passando aqui. Caralho. Oi! Porra, tem trem em Brasília? Eu não sabia disso. Ou é aquela ali lá que vai pra Amazônia lá? Caralho. Cara, agora você me pegou, uma pergunta difícil, mas assim, tem um... Passa perto da casa dos meus pais, passa pertinho aqui da minha casa, aqui no Guará. Passa lá no Parkway, passa aqui, atravessa Brasília. E aí vai subindo. Deve ir para a Amazônia, com certeza. Não, ferrovia é uma paixão minha, né, cara? Eu adoro o trem. Então... Mas só pra gente voltar pro assunto aqui, a gente pode encerrar essa questão da mudança climática. Mas o trem é vegano. Só uma pergunta, então. Não, o trem, porra, sei lá se o trem Se tivesse de couro, não é, né? Mas assim, o veganismo também não é sobre você ser 100%, sabe? Tipo, o veganismo é sobre você fazer o seu melhor. 2021 foi um ano que eu me fudi inteiro, né? Me quebrei inteiro, quebrei meu ombro, quebrei meu braço, tive que fazer 2 cirurgias por causa de um tombo de bicicleta. E aí eu tive que tomar remédio. Remédio é uma coisa que eu quase não tomo, assim, só tomo quando eu realmente preciso. E aí tomei um remédio de boa. Geralmente, assim, a maioria das pessoas, tô com uma dor de cabecinha aqui. Vou tomar uma Novalgina. Eu dou meu jeito. Tipo, vou descansar. Eu evito tomar remédio sem necessidade, assim. Porque remédio é testado em animal, né? Então, eu tomo quando realmente é necessário. Isso eu acho um negócio muito interessante, porque toda vez que você começa a falar em veganismo, né? E aí a conversa acaba virando 90% essa questão aí de energia, de CO2 e não sei o quê. Mas não foi o que te convenceu a virar vegano. Foi muito mais uma questão ética. Sim. Entendeu? Isso me incomoda, porque eu não tenho, eu acho que a gente tem que reduzir o consumo de carne, eu não tenho. E a indústria animal aí realmente cruel pra caralho, a gente tem que acabar com isso, entendeu? Daria pra matar os bichos sem ter sofrimento, fazer aquelas porra lá dos bichos nas gaiolinhas, não sei o que, né? Que é terrível, né? Eu tenho até uma história pra contar que, assim, recentemente eu adotei um cachorro, né? E aí eu conversei com vários veterinários, uns 3 ou 4 veterinários, perguntando, e o cachorro pode ser vegano? Eu posso criar o cachorro de forma vegana? Todos me falaram que não.
principalmente filhote. E como eu peguei um filhotinho, o filhote não tinha essa opção. Adulto, quando o cão é adulto, uma veterinária que é vegana recomendou assim, não, ó, você pode dar alimentação vegana para ele, mas você tem que fazer o exame de sangue periodicamente, sempre, para ver como é que ele tá, se tá bem ou não. E aí foi uma dificuldade. Gato não pode, né? Gato não pode. Gato é complicado, né? Tem que... Gato eu chamo de hipercanívoros, né? Ele tem que ter alimentação de base animal, senão ele morre. E aí, assim, entra naquilo, né? Tipo, eu não sei se vocês já viram aquele documentário Seaspiracy, que tem na Netflix. Eu vi. Então, ele bate muito naquela questão dos selos, né? De libertação animal, que os selos a animal não sofreu. Mas eu tive que acreditar nesses selos, né? Porque, assim, para comprar a ração pro meu cachorro, eu peguei uma ração para filhote, que tem um selo lá, que as galinhas foram criadas soltas e que o ovo que tem na ração também é de galinha criada solta. Não quer dizer que eu seja a favor tem algo que os veganos chamam que é bem-estarismo, né? Tipo, se o animal for bem tratado, tá bem. Não. Para mim, eu acredito na libertação animal. Que a gente não precisa atualmente fazer o que a gente faz com os animais, né? Essa tortura. Mas, assim, nesse caso, eu tive que ceder pelo bem do cachorrinho, que inclusive o nome é Vasco. Falei que ia falar de futebol. Não, peraí, você não tá falando de futebol. Você falou de mau futebol, é diferente. Falou corintiano aí, hein? Cadê? Não, é impressionante, assim, eu tava vendo o jogo, acho que da Liga dos Campeões, da Champions. Cara, é outro esporte. Você vê o futebol brasileiro, é tudo uma merda. Não tem jeito. Não, o futebol brasileiro morreu, na minha opinião. Mas isso que você falou foi interessante, né? Porque tem alguns amigos que são veganos e vegetarianos, e sempre são 3 argumentos que eu escuto, né? Um, que a gente já falou, que é a questão da mudança climática, né? E aí eu acho que tem uma frase que, assim, só para também encerrar esse assunto, né? A produção alimentar hoje é responsável por 26% de emissão de gases de efeito estufa, né? E, cara, assim, parar de comer carne não vai parar a mudança climática, sacou? Só que não tem como você frear mudança climática sem diminuir o consumo de carne. Então, mas calma aí, Januzzi. Tem aquela lenda, sei lá se é um dado ou uma lenda urbana, de que o problema com o buraco na camada de ozônio não tinha nada a ver com o CFC e mais com a rota da vaca, tá ligado? Não, viu esse papinho? Não, eu tô falando. É que grande parte da produção de gases estufa do gado é do metano que sai da própria vaca, né? E por mais que o metano ele se dissipe mais rapidamente na atmosfera, ele tem um efeito muito mais nocivo, né, para isso. Não, o problema do metano é que não existe um ciclo do metano na atmosfera. Esse que é o problema, entendeu? Ele vai, eventualmente o sol vai quebrar as moléculas, não sei o quê. O CO2 tem um ciclo lá. Então, por exemplo, aumenta a concentração de CO2, as plantas crescem um pouquinho mais rápido, né? Por exemplo, você sabe qual que é a substância que mais causa efeito estufa? Se não tivesse efeito estufa, não tinha... Isso aqui era uma bola de gelo, tá? É água. Vapor d'água, né? Só que o que acontece? Se você tem muito vapor d'água na atmosfera, o que acontece? Você vai ter mais nuvem, né? Por exemplo. E aí vai ter mais nuvem, o que acontece? Ela vai refletir a luz para fora. E aí vai chegar menos luz na superfície. E vai esfriar e aí vai chover mais. Então ele meio que se autorregula. O CO2, né, não tem o mecanismo é mais fraco e o metano mais fraco ainda. Agora, a questão do buraco de ozônio é outro, né? Até que ele tá fechando. Se fosse alguma coisa a ver com metano, ele tava aumentando. Sim. Tá? Mas aí que também você entra num lance sobre esse, que é assim, o CFC das geladeiras da sua residência estava acabando com a camada de ozônio, e aí a indústria foi e todo mundo precisou, campanha mundial, cara, se desfazer da sua geladeira que soltava CFC para uma geladeira que não fazia isso. Ninguém teve que se desfazer de nada, cara. Eu sei. E depois foi descoberto que, na real, mano, era porque o CFC, a patente dele já tinha dado 100 anos nos Estados Unidos e ia ser quebrado. Então a indústria, para poder fazer isso ser rentável, transformou o CFC no vilão da camada de ozônio e fez com que o mundo inteiro trocasse
a sua geladeira. Eu acho. Não, aí a questão do CFC é um pouco mais sutil, né? O que é surpreendente é como foi rápido os caras. E aí foi isso, foi a questão, justamente, várias patentes vários refrigerantes que estavam fazendo, né? Estavam vencendo e aí qualquer um podia fabricar. Teve um custo isso, porque você passa do, sei lá, R12, R11, que era barato e eficiente pra caralho, você passa por uma substância que é bem mais cara, bem mais complicada, e outra, menos eficiente energeticamente. Eu acho que a questão do CFC lembra muito aquela questão também do chumbo no combustível, né? Que se usava antes. Não, é diferente. Não é parecido? Mas o processo que foi de abandono do chumbo no combustível não tem uma semelhança com a questão do CFC? Foi briga forte. Não, tem a semelhança que tiraram, né? Sim. É que, porra, o chumbo era veneno, um puta de um veneno do caralho, né? Uhum. E aí dizem, aí você conjectura, né? Dizem que, por exemplo, muitas dessas ondas de violência que teve em vários lugares, né, foi por causa da porra do chumbo, entendeu? Envenenamento por chumbo, né? Exatamente, que causa lá, tem lesão cerebral, essas porra assim, né? O CFC não, o CFC é inócuo. Bom, mas beleza. Tá. Mas assim, o que eu falei, então são 3 argumentos que eu escuto bastante. Um é a mudança climática, a gente já discutiu bastante. É verdadeiro, né? Tá mais quente, né? A gente não tem nem o que dizer. Um que a gente não tratou, que a gente pode até falar um pouco mais pra frente, que é a questão de saúde, que eu já vi muita gente virando vegana por questão que fala, não, porque ser vegano é uma dieta mais saudável. Não necessariamente. Eu acho que você utilizar o veganismo pra saúde, você já começa errado. Pra mim, assim, você tem que escolher o veganismo pra salvar animais, não pela sua saúde, saca? É totalmente secundário, ela entra lá pro final, assim. É a diferença entre o vegetariano e o vegano, né? Uhum. Pode ser, assim, pode ser. Não, né? Depende do caso, né? Mas depende também, porque assim, se você for, digamos, ovo-lacto vegetariano, aí você parou de comer carne e botou queijo pra caramba na sua dieta, porque é comum acontecer isso aconteceu até comigo, você não tá nada saudável, você tá comendo queijo pra cacete e não vai te fazer emagrecer. É até pior do que carne, né? Exatamente, mas isso é um ponto muito importante que você falou, César. Tem o João Gordo, do Ratos de Porão, cara, quando ele virou vegano, porra, a mídia inteira foi em cima do cara, porque o cara não ficou magérrimo, tá ligado? Ele emagreceu lá na medida que ele podia, e porra, como você parou de comer carne e você não tá magro? Aí ele falou, caralho, a alimentação vegana não tem nada a ver com isso, né? A gente come muito carboidrato, tem muita batata, tem muito amido. Sei lá, cara, comer fandango pode ser vegano, né? Não sei especificamente, né, cara? Cara, eu não sei como é que tá agora, mas... Esse é um ponto bom do que o Paulo falou, porque assim, um dos grandes problemas que a gente tem hoje de alimentação, né, a gente nem precisa explorar muito isso aqui hoje, não é nem a questão de o seu consumo de carne, belezinha, excesso, a gente sabe que faz mal, mas é a questão da comida ultraprocessada, né? Isso é uma coisa que é fatal para nossa alimentação e muito gente que vira vegetariana às vezes acaba dependendo um pouco disso por falta de opção. Sim. E aí, quer dizer, não vai ser uma opção saudável, né? Mas meio que é o que tem para ter esse posicionamento ético, político. Eu acho que assim, tem a junk food vegana, né? Eu mesmo sou, assim, desde sempre eu sou fã de junk food, né? O fato de eu ter virado vegano não mudou isso. Eu adoro comer porcaria, tipo hambúrguer, adoro comer pizza, cachorro-quente, essas coisas. Então, tanto que assim, sou vegano há quase 10 anos e não sou magro. E também não estou preocupado com isso. Porque eu posso chamar de ideologia o veganismo? O veganismo? Eu gosto mais de chamar de política. É uma escolha política. Mas pode ser ideologia também. Funciona. Uma ideologia. O João Gordo ele falou também num dos milhões de entrevistas, das milhares de entrevistas que ele deu, que a galera sacaneava ele, falava, caralho, gordo, agora o meu alimento caga no seu alimento, seu otário. A resposta dele era, o seu idiota, o seu alimento caga, seu merda. E aí, dando uma disputadinha aí. É isso, né? Tipo, faz parte do ciclo, né? Uhum. Invariavelmente todo mundo, nesse conceito aí, nessa ideia, todo mundo vai comer bosta de um jeito ou de outro. Sim.
Isso é foda. Mas assim, só pra. Você pega algumas populações assim, mais isoladas, né? Assim, porque você parar pra pensar, que é muito doido. Você tem algumas civilizações, alguns povos que são 100% carnívoros. Você pega 80%, 90% da alimentação dos caras é de origem animal, né? Tipo os Inuit, né? E até recentemente mesmo, até que na América, algumas populações gaúchas mais isoladas, os caras só comem carne, né? Basicamente. E dependendo do caso, os caras até conseguem ter uma vida relativamente saudável. Mas você não tem nenhuma. Não existe, né? Assim, nenhuma civilização vegana, né? Esse veganismo é uma coisa mais recente. Não, é verdade, hein? Vegano, acho que não, cara. Que eu saiba, não. Sim. Vegano, Porra, não. tem regiões na Índia que, sei lá, desde 1000 a.C., por vários motivos, poderia... Mas é vegetariano, né? Talvez. Que o veganismo é um termo novo. Eu sei, não, veganismo é um termo novo, mas assim, mas o motivo dos caras não comer carne não é porque não tem carne. Entendeu? Talvez religiosa ética. Tem um restaurante em São Paulo que é de um congolês. Agora eu não vou lembrar o nome do restaurante, mas. Não, Congolinária? É algo assim. Que se for aqui perto de casa. Assim. É onde eu fatiado. Então, ele deu uma entrevista uma vez falando: eu não comia carne no meu país porque não tinha. Então a gente adaptava, fazia as receitas vegetarianas e veganas por causa disso. Aí eu vim pra cá e continuei fazendo isso. Então, aí você vê que, assim, então tem algumas localidades que tem essa necessidade, por falta de carne, de ser mais vegetariano. Uhum. Mas aí não mas é... Tem o que o Paulo falou também. Né? Mas aí, tipo, é a diferença entre ser só a dieta e ser um movimento político, que é o que eu acredito. Tá, porque você pega, por exemplo, Inuit, cara, não tem outra opção, não vai plantar nada lá. Qualquer coisa vai ter que ser importada. Tá? E outra, e acabar com isso, né, é acabar com o estilo de vida dos caras. E Paulo, no caso dos Inuit especificamente, eu li um artigo interessante, né, que as populações Inuit que ainda moram, sabe, nas regiões isoladas, se alimentam basicamente de carne de foca, eu acho, e pesca, têm uma saúde muito melhor do que os Inuits que foram pra cidade e estão comendo alimento processado, sacou? Não, mas é aquilo que eu falei, tipo, aquele exemplo do pescador, do indígena, entra nessa mesma linha. Uhum. Tipo, Sim. A relação deles com certeza vai ser muito mais saudável do que a nossa vivendo na cidade. Mas a maior parte da população tá na cidade, né? Uhum. Cara, é o seguinte, então, é monocultura, né, meu? Você vai fazer as coisas que as pessoas gostam. As pessoas gostam de carboidrato e gordura, tá? É isso que é mais gostoso, em geral, assim. Mas isso é batatinha frita, meu querido. É isso. Delícia. Então, assim, dizer que a dieta é melhor, pode ser melhor. Pode ser melhor, mas, porra, na boa, as piores coisas que tem é quase vegano. Se não é vegano é porque o cara não parou pra pensar no assunto. Né? Eu não sei se fandangos, cheetos, não sei o quê. Mesmo sendo de queijo, tem que ter queijo de verdade, né? Porque eu acho que provavelmente, se bobear, é queijo artificial, né, cara? Então aí, Paulo, entra naquele esquema, por exemplo, que eu falei anteriormente, que o veganismo é mais que alimentação. Por exemplo, se você pegar a Ruffles natural, ou até a churrasco. A churrasco, assim, pode ter mudado, eu não olhei a receita, assim, os ingredientes agora, mas até pouco tempo a churrasco era vegana. Vegana não, vegetariana estrita. Quando é só dieta, deixa eu só explicar a diferença. Quando não tem nada de origem animal, é vegetariano estrito, que chama. E aí o vegano por exemplo, por que os produtos da Elma Chips não são veganos? Porque a empresa ela apoia algum rodeio, alguma prática com animal. Então, o Fandangos acaba não entrando na linha do vegano. É um produto a evitar. Mas dependendo do local... não é só um produto. Concorrente fazendo o mesmo produto e se não fizesse, sei lá, patrocinasse rodeio, aí você poderia comer. Exato. Tá. Não, isso eu acho uma coisa bem interessante. Não é que eu poderia ou não, desculpa, só pra dizer, não é que eu não poderia, é que assim, que tem lugares que, assim, se você vier rodar o Brasil, por exemplo, eu tô aqui em Brasília, é fácil, mas se eu for para outro lugar do Brasil, talvez não seja tão fácil. E aí, nesse local, eu vou me virar com vegetariano estrito, porque, assim, eu também tenho que comer. Porque assim, a gente volta e meia, sabe, escuta desses cultos meio esotéricos que o cara só come aquilo que cai da árvore, né, porque o cara não pode pegar a maçã, né, que eu acho que grande parte disso aí é balela mesmo, né, mas tudo bem, porque o cara tá com fome, ele come até gente, né. E o pessoal fala, né, crudívoro, né, tem gente que é crudívora. Eu não consigo ser isso, não.
De, tipo, comer tudo cru, só pegar aquilo que... Não, eu tô falando roadkill. Tipo, o bicho foi pelado lá. Tem gente que come isso aí, né? Vira quase que um urubu, né, mano? Aí sim. Aê, valeu, grande César. Mas, cara... Eu abri a latinha da última vez, você fez uma cara tão estranha, velho. Eu até fiquei rindo aqui. O Paulo falando uma coisa séria, eu, caralho, ainda bem que não tem imagem, que eu tô rindo aqui, mas eu tava rindo da cara do Thiago. Eu nem sei o que foi, velho. Se foi lata, alguma outra coisa. Pode ter sido alguma coisa aqui em casa, velho, nem sei. Mas, cara, falando dessa questão ética... Tem um termo, né, que eu acho que é engraçado, porque eu falei, são 3 coisas, né? Então era a questão de saúde, ambiental e a ética política, como você bem colocou. Tem um termo que eu nem sabia da existência desse termo, que chama especismo, que é um ponto de vista que a espécie humana tem todo o direito de explorar, escravizar e matar qualquer outra espécie no planeta porque elas são inferiores a gente. E eu vejo o veganismo que vai diretamente contra essa ideia do especismo, né? Não, se você assistir aquele filme Terráqueos, o início, assim, que ele vai explicar isso, e ele faz o paralelo, era até algo que eu queria falar, que eu tinha na minha mente tinha pensado sobre isso para falar com vocês, assim, sobre o especismo e sobre o fato da gente, no filme ele explica a comparação, assim, que na verdade não é uma comparação da dor, e aí isso é muito importante que fique claro, é uma comparação da lógica. É a mesma lógica aplicada. Que aí ele compara com a misoginia, ele compara com o nazismo, ele compara com a escravidão. Né? Então, assim, e aí é algo que, assim, eu como vegano, e é algo que eu refleti muito, que eu vi vários vídeos sobre isso, é que eu não posso chegar e tem várias coisas que eu vejo que as pessoas fazem e que não é o correto a se fazer, é tipo fazer essas comparações sem critério. Por exemplo, se eu chegar com uma pessoa negra e falar da libertação animal, que é a escravidão, sem explicar para ela essa questão da lógica, ela vai pensar que eu estou igualando uma pessoa, porque ela, assim, o mundo é especista. E eu que sou vegano, eu tento não ser especista. Então toda vida é uma vida e toda vida é importante para mim. Só que, assim, eu não estou comparando a vida da pessoa negra, assim, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que, assim, tem avós e bisavós que foram escravos. E aí essa pessoa sabe disso. Então, quando eu estou falando da libertação animal, eu quero falar sobre a lógica. Não quero falar sobre a dor das pessoas. E aí, tipo, tem que tomar muito cuidado para você não ser racista, tem que tomar muito cuidado para você não ser misógino, porque, assim, às vezes eu já vi várias postagens, assim, de colegas veganos, assim, falando sobre, tipo, porque a vaca é estuprada para ter o bezerro sempre. Se você pensar pelo processo de inseminação artificial, primeiro que é diferente do estupro, mas a vaca é violada. Pela lógica mas uma mulher ouvindo isso, de primeira, ela pode se sentir muito ofendida, porque ela vai achar que, primeiro que ela não é vegana, ela não está acostumada com o conceito de especismo, ela vai ouvir aquilo e vai pensar, caralho, ele está me comparando a uma vaca, um animal, saca? E aí, tipo, eu que sou vegano, eu entendo, mas eu tenho que me preocupar com o que também as outras pessoas, como elas vão entender a minha mensagem. A lógica é que essa inseminação artificial na vaca é uma violação, assim como o estupro, mas não é a mesma coisa. Não dá para você comparar. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Muito grande, cara. Coisas, né? E assim, eu acho que muitos veganos não têm essa sensibilidade disso. E eu comecei a ter essa sensibilidade, principalmente ouvindo pessoas negras veganas. Principalmente porque, olha, assim, vou te dar um grande exemplo que é religioso. Eu sou ateu, e assim, mas eu tenho que respeitar as pessoas, cada um com a sua escolha religiosa. E aí eu vejo muitos veganos contra... É polêmico o que eu vou falar, mas vamos lá, eu vou chegar lá. Assim que eu gosto. Contra o sacrifício de animal em algumas religiões de origem de afro, no Brasil, por exemplo, que tem sacrifício. Geralmente essas pessoas que falam isso, elas ignoram completamente o que o cristianismo faz. Por exemplo, na Páscoa, todo mundo come peixe. Quanto de peixe é morto para isso? No Natal, quanto de perus são mortos para a gente se alimentar? Então, tipo, se você for criticar um, você tem que criticar todos. Se uma faz sacrifício, o outro também faz para a gente comer na Páscoa e no Natal, saca? E aí tem que ter muito respeito pelas religiões, sabe? Você não pode... Porque, assim, nosso Estado não é laico, né? É laico no papel.
mas não é. É ligeiramente laico. É um laico light. Tá na quina do laico, quina do laico. Bom, Não, mas você falou, por exemplo, tem algumas que aí o cara vai dizer, não, é que a gente come peixe, mas não é coisa religiosa, é que, sei lá, não pode comer carne, então a gente come peixe. Então, pô, mas é religioso, como não é religioso? Mas aí que tá o negócio, o que é melhor, matar peixe ou matar boi? Né? Ele estaria matando boi se não fosse isso, certo? Pra molecada mais nova aí, nossos ouvintes babies, né? Eles não sabem, mas se você pegar até a década de 80, cara, açougue fechava na Semana Santa. Fechado. Eu não sabia disso, não. Quando era moleque, fechava, cara. Fechava, entendeu? O açougue tava fechado. E assim, era sacrilégio você fazer um churrasco, né? Lógico que o Mateus gostava de fazer um churrasco com o ateu radical, né? Gostava de fazer um churrasco na Semana Santa. Pra mim era o melhor domingo. Não, eu já passei por essa fase, mas hoje em dia não faz a menor diferença pra mim. Eu concordo. Plenamente com você. Eu vi uma vez um colega meu, ele tava entrando nessa onda, ele não virou vegano, nem nada disso, ele continuou comendo carne, mas ele, cara, tava uma crise existencial em relação à alimentação com base em assassinato, que é proteína animal. E ele ficou, cara, fazendo umas contas muito loucas, ele chegou a uma conclusão que ele conseguia não ser um genocida por consumismo se ele só comesse carne de vaca. Hã? Aí ele chegou num acordo que falou o seguinte, aí ele fez lá todas as contas e falou, cara, se eu como, sei lá, 150 gramas de carne vermelha por dia durante os 365 dias do ano, eu teria comido, e aí todo tipo de carne vermelha em relação à vaca, eu teria comido 62,7% de uma vaca. Se eu caio pra fazer um blend de carne de vaca com carne de frango, carne de peixe, carne de crustáceos, camarão e tal, eu estaria cometendo um genocídio, porque pra você comer... Cara, isso é uma das coisas mais imbecis que eu não... Calma. Senhores, eu não estou botando valores no que eu estou falando. Eu sei. Eu não tô falando que você. Eu tô falando que a ideia, o que o teu amigo tá falando, o teu conhecido, sei lá, é uma tremenda imbecilidade, Então, cara. beleza. Não, vamos lá, tô curioso. Porque, assim, olha, só se um comentário aqui. Só uma perdão, pode falar, César. Não, desculpa, só porque assim, ele não vai tirar só um pedacinho da vaca e a vaca vai continuar viva, né? Não, calma. A vaca morre de uma vez. Vamos chegar nisso aí, Não, eu acho que a analogia é uma mulher dá à luz em 9 meses. 9 mulheres não dão à luz em um mês. Acho que tá mais por aí, entendeu? Só terminando aqui esse relato desse colega, então ele começou, como eu falei no começo dessa história, era uma crise existencial dele em relação a alimento baseado em assassinato, a confinamento, o que a gente quiser dizer sobre isso. Ele falou, cara, cheguei à conclusão que se eu só comer carne vermelha, eu estarei durante um ano matando um animal apenas. Se eu comer frango... entendi. Eu vou estar cometendo um genocídio. Por quê? Porra, você vai no churrasco, você come espetinho de churrasco. Cada 6 corações de galinha são 6 galinhas mortas. Não, eu retiro o que eu falei. Não, tem uma certa lógica assim. Será que se a gente considerar todas as vidas são iguais, né? Beleza. Mas aí você pode dizer o seguinte, cara, na hora que você toma algum remédio, um antibiótico, puta que pariu, cara, você tá matando 1 trilhão de bactérias, né, cara? Eu só tô contando a história dele, o raciocínio dele. Levando ao extremo, né? Em relação a... ele tá eu entendi. No momento da vida, assim, mano, estou, cara, matando milhares de bichos pra me alimentar. E aí ele, cara, vou tentar só comer carne... Claro que, porra, o cara não tem uma vaca, ele não vai lá e abate a vaca, ele não corta a vaca, não congela a vaca, não fica um ano comendo aquela vaca. Cada pedaço de bife que ele compra em algum lugar é de bichos diferentes, sacou? De animais diferentes. Não chegou a conclusão nenhuma, no final, foda-se, mas eu lembro muito bem dessa conversa, cara, porque assim, a conversa começou com, caralho, você tá doido? No meio da conversa, eu falei, mano, faz sentido, no terceiro, vai se fuder. Não, mas isso faz sentido. Eu acho que, assim, boa parte das pessoas, e assim, acho que pensam nisso, tipo, porque a maior parte das pessoas não conseguiria matar uma vaca para se alimentar. É claro, assim, vamos lá, tirem as exceções,
Tipo, você tá sozinho numa ilha com uma vaca, não sei o que lá. Esquece largados e pelados. Esquece quando que eu vou ficar sozinho numa ilha com uma vaca? Não, vamos fazer Mas vamos lá. mais concreto. Não vou dar um exemplo mais concreto. Até alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, tinha um mercado lá da Cantareira, do lado do mercado municipal aqui de São Paulo, tá? Eles vendiam animais vivos para você matar. Agora é proibido em São Paulo. Então é só açougue, não sei o quê. Né? O que também acho, sei lá, eu acho isso um pouco de hipocrisia naquela linha que você falou lá da Páscoa, etc, né? Mas assim, você podia matar. Alguém já matou uma galinha aqui? Não. Tá, eu nunca matei. Eu já vi matando. O bicho que eu já vi matando, que eu mais me assustei foi o porco, né? Não, porco é bizarro. Não, porco não. Ele grita, cara. Porco grita. O som do grito do porco é muito, pra mim, é muito próximo de um grito humano. Isso já me afeta absurdamente. Seu especialista. Agora, a galinha, eu já rodei o pescoço da galinha até... rolou. Rodou rápido, pelo menos, né, cara? Não, o mais rápido que eu podia. Não, não, mas assim, o jeito que eu vi matando galinha, e eu era pequeno, era mais horripilante. Era tipo, toda morte é horripilante, né? Cortava a garganta, aí jogava assim, derramava o sangue numa garrafinha, que ia usar o sangue, né? Ó. Exato. E depois jogava a galinha ainda ficava viva, pulando assim. Tá, eu posso cortado, é horrível. Então, eu posso te contar aí uma história, né? Eu acho que foi meu bisavô, cara, na guerra civil lá na Espanha, estava no mercado e os caras gostavam de bombardear o mercado, os fascistas, né? E aí nessa, um obus decepou a cabeça de uma mulher, cara. Caralho. Tá? E a mulher continua andando. Aff, velho. Não, diz que o velho ficou, depois disso, ele ficou meio lesado, foi piorando, aí alguns anos depois morreu, assim. Mas ele tava perfeito, tudo certinho, né? Mas depois disso, o velho nunca mais foi o mesmo. Que bosta. Que deprê. Onde chegamos nesse episódio, senhores? Mas só voltando um pouco ao que o César estava falando, essa questão do especismo é interessante, né? Porque realmente é um assunto muito delicado de você tratar, né? Mas sabe o Richard Dawkins, que a gente sempre menciona ele aqui no episódio, né? Que é um dos grandes, biólogo evolucionário, que é um dos grandes defensores do ateísmo global, né? Ele é muito contra essa questão do especismo, né? Ele fala que ele não é vegetariano porque ele não tem coragem de ser vegetariano, né? Porque ele é um covarde, né? Que ele é moralmente inferior aos amigos deles que são vegetarianos e veganos. Ele assume isso, né? Eu também assumo um pouco em parte, a gente vai chegar nesse ponto. E ele fala isso, né? Assim, que você pega, por exemplo, escravidão, que pra gente é um negócio absurdo, que não faz, sabe, absolutamente horrendo. 100 anos atrás era uma prática moralmente aceita na Europa e nas Américas. E é 100 e poucos anos atrás, sacou? É coisa muito recente. Caralho, quando eu era criança tinha gente que tinha nascido na época da escravidão, não, cara. É que você pensar em escravidão especificamente, escravidão existe até hoje e dependendo do como você define escravidão, ela ainda é moralmente aceita, tá? Então é complicado, mas é só pra deixar o exemplo dele, né? Sim, mas não é, cara, não é a mesma coisa. Não é, felizmente. Só que... E não é por não isso é no mesmo grau, assim, cara. Porra, a gente tá falando, sei lá, de milhões de pessoas, eu assim, sei, cara. não é meu ponto esse. Eu sei, eu entendi. Não. Só que ele pensa, como é que nossos descendentes vão julgar a gente? Muito possivelmente vai ser da maneira que a gente trata, como ele define, os animais não humanos. É verdade. Né? Então, talvez assim, sei lá, daqui a 100 e poucos anos, é possível isso. Que quando eles olhem para o nosso período, nosso período vai ser bizarro de contar. Mas talvez dos pontos negativos da nossa época seja isso, a maneira que a gente trata os animais não humanos, né? Não sei. Seria o chorume presidencial um animal não humano, cara? Cara, Não, ele é muito mais humano do que o chorume presidencial. Ele é muito mais humano do que a gente. Não sei não, hein? Sim. Eu não sei, depende de como você está definindo humano, né, cara? Porque nós somos humanos desde que existiu o primeiro humano. Não é porque a Idade Média foi embora que a gente deixou de ser humano, cara. Historicamente, nós somos dessa maneira. Não sei se eu entendi, cara. Eu também me perdi aqui. Completamente. Mas eu consigo. A ideia é: será que a gente vai ser considerado, tipo, vai aparecer daqui a uns 50 anos, vai aparecer um chorume presidencial da época lá, e o negócio dele vai ser fazer um churrasco, é isso? Não, cara, o que eu quis dizer aqui é o seguinte: se você diz que não humano, você está dizendo que é um outro animal que existe no planeta Terra. Cara. Eu acho que ele é o comparar esse bicho com um bicho. Ele pode ser um alienígena. Ele pode ser um alienígena, cara.
Não, mas eu entendi. Acho que realmente comparar, por exemplo, Não. se eu comparar o chorume com a minha cachorra, eu tô ofendendo minha cachorra. Não, Tá é bom. verdade. É verdade. Tá bom, Tá. se você chamar o cara de um animal não humano, você tá sendo, cara, leviano. Não, Pra mim ele é concordo. humano e é um dos piores Não, humanos que existe. Justo, Você tem razão. justo, tem razão. justo. Vamos assumir a cagada que a gente fez e deixar esse cara ser. Não, Gente, né? é foda, né? Tá acabando. Tem que acabar. Tudo der certo, tá acabando. Mas Não é possível. Eu acho que isso volta para aquilo que a gente estava falando, né? A maior parte aqui, nós somos 4. Só uma pessoa matou uma galinha aqui. Então, eu acho que isso é geral. A maior parte das pessoas não vai matar nada. Não teria coragem de matar. O problema é que, assim, a empresa vai lá e transforma aquilo num produto. Tira o rosto, tira tudo, e aí você vê embaladinho assim. As pessoas, quando vão no mercado ou no açougue, nem pensam no animal. mas Claro, tem as exceções. Tem gente que não tá nem aí pra isso, né? Não, eu quero comer. Não, mas tudo bem. ô César, Mas quem é que já plantou? Mas aí também, assim, quem é que plantou soja, ou feijão, ou arroz? Não, mas eu entendi. Acho que o mercado, ele produtifica as coisas, né? Sim, E a partir que ele faz isso, ele deixa a gente mais sensibilizado, né? Aquilo lá é um negócio que você vai pegar na prateleira, sacou? Não é um negócio vivo, não é um bicho. Até mesmo você pensar em feira. A feira até que é um pouco melhor aqui, mas qualquer produto que você compra, você não tá pensando que aquilo lá, sabe? Não é mesmo um produto de origem vegetal, você não vai lembrar que alguém teve que plantar aquela porra, sabe? Colher, cuidar do solo. Você não tá pensando nisso. Eu queria levantar uma coisa aqui, que, voltando um pouquinho à conversa anterior, que é o seguinte, há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, coisa de um ano atrás, teve num supermercado, né, os seguranças mataram um homem negro. Teve alguma repercussão, não sei o quê, e, porra, tem que ter repercussão, é óbvio, né? Mas o que eu fico impressionado, tá, é que um pouco tempo antes, sei lá, um ano antes, nessa mesma rede de supermercados, mataram um cachorro. O segurança matou um cachorro. A repercussão foi 10 vezes maior do que matar o... Cara, é difícil, assim, é porque depende de muito do que você consome na rede e também consome pessoalmente. Eu vejo que assim, o assassinato da pessoa, e assim, também é complicado dizer isso, mas assim, os dois são absurdos, sabe? Não deveriam acontecer. São duas coisas que não deveriam. Mas assim, a cadelinha foi assassinada, teve a repercussão, o homem foi assassinado, aí a empresa contratou um grupo de pessoas negras para orientar as pessoas. Assim, eu sei que assim, essa empresa já não frequenta há muito tempo. E não são só esses dois casos, né? Tem mais casos que o cara no estacionamento. Essa repercussão, assim, porque também a gente vive no Brasil, né? Não é uma desculpa, o racismo é estrutural. Os negros no Brasil não têm poder, o mesmo poder que o branco. E aqui a gente tem, assim, tem um extermínio da população negra no Brasil ainda hoje. Uhum. Então, acaba chamando muito mais atenção a cadelinha. Eu entendo o que você quer dizer. Não, o problema é muito por racismo da gente. É lógico que é lógico, mas a questão não é essa. A questão que eu tô colocando é o seguinte: é que a gente fica falando no vegano, e fica gostando dos bichinhos e não sei o quê, e não liga pras pessoas. Mas assim, a grande massa, quem ficou indignado disso, a maior parte delas não era vegana. É pessoa que mata todo dia bicho, indiretamente. Tá? E aí, sim. um puta do escândalo foi muito maior, cara. A repercussão foi muito maior do que a do rapaz negro, cara. Isso, assim, é lógico, os dois é um absurdo, mas, porra, me desculpe, me incomoda muito mais ter morrido o rapaz negro. Assim, não chega, não dá nem pra comparar, cara, a minha indignação da cadelinha, tudo com a do rapaz negro, cara. Paulo, mas isso aí é hipocrisia clássica de classe média, sabe? Que você vai tratar melhor o seu pincher do que o cara que tá pedindo esmola na rua. A pessoa que tá na rua é desumanizada, cara. Ela é invisível. De preferência você nem vê ela. Mas o cara não era uma pessoa de rua. Não, concordo com você, mas a desumanização é a mesma. Né? Ele é mais e aí é muito foda. É muito foda porque, assim, como que entra o especismo nessa questão? Como eu posso dizer que, tipo, sem ser racista, que as duas vidas importam? Esse é o meu dilema, eu tenho que pensar nisso. Não, porque é um assunto bem sensível, cara. E tem que ter sensibilidade. É sensível pra caralho. Essas coisas. Esse negócio, mas eu entendo a tua posição, o teu dilema, a tua dificuldade como vegano de tratar isso. Pra mim porra. Agora, uma pessoa que não é vegana
entendeu? E ter essa diferença de repercussão, cara, não, pra mim não tem cabimento, cara. Aí, e assim, mas eu li um tweet muito interessante ontem, falando sobre a gente tá bebendo aqui, mas eu espero que ninguém vire nazista, tá? Por favor. Meu amigo, você é cancelado por outros motivos, não por causa disso. Eu já vi bêbado fazendo tudo, menos virando nazista, querendo defender um partido nazista. Mas essa é nova pra mim. Eu sou antifascista. Mas, cara, deixa eu tomar um mezinho aí, cara, que o pequeno nazista dentro de mim se aflora, né? Puta que pariu, velho. Como assim? Mas eu tava lendo o tweet sobre isso, que era nazista e nazista entre aspas. Que, tipo, essa representação do que a gente pensa sobre o nazismo, e aí é o tweet do cara, eu não li o livro que ele leu também, não tenho tanta profundidade que ele tem para falar, mas eu achei interessante o fio que ele fez no Twitter, que ele explica, né, que a gente espera do nazista aquela representação clássica, né, o exército, todo mundo certinho, mas aí a gente ignora o nazismo em pequenas frases, assim, tipo, sou muito mais bicho do que gente, que é uma brincadeira assim. Se você for pensar, é uma brincadeira escrota também. Não pode matar as pessoas, saca? E aí você vai pensando, tipo, o Chorume falou que ele tem histórico de atleta, que não pega doença, aí vai naquela questão de, pô, não tem nada a ver biologicamente disso, que ele é melhor que os outros, aí volta pra eugenia que existiu no Brasil, aí você vai nisso aí, que são pequenos nazismos, sabe? Mas esse do bicho eu fiquei de caraca, tipo, nunca tinha pensado, porque é algo comum de falar, pô, são muito mais animais do que pessoas. E aí, o que você vai fazer com as pessoas? Você vai matar as pessoas? É isso? Você tá querendo dizer? O que você vai fazer com as pessoas? Por trás de um meme besta, você não vê pequenas coisas, sabe? Que pra mim é natural, mas não sei o que as outras pessoas querem dizer. Essa questão do nazismo que tá falando muito agora, né? Algo que me incomoda é porque o pessoal trata assim, o nazismo como se fosse aquela aberração completa de total, né? E honestamente, cara, a gente tá muito mais próximo do nazismo, né? Coletivamente como indivíduos do que a gente imagina. Eu acho que é as condições certas, o pessoal vai sair matando, arranjar um culpado aí pra sair matando numa boa, cara. Tem incentivo certo, sim. Ou você vai dizer, não, é que o alemão é geneticamente predisposto a matar judeu. Isso aí só falta o catalisador certo, cara. Tendo catalisador exatamente certo, assim. Acabou. A temperatura certa, cai aquele temporalzinho, com aquele discursinho, cara. A gente tá sempre a um passo do abismo, eu acho. E essa deveria ser a missão do nazismo, cara, eu acho. Eu vi um vídeo do Jones Manuel, não sei se vocês conhecem. Sim. E ele falando sobre por que as nações europeias praticavam a mesma coisa que o nazismo fez, ou bem pior, na África. Só que não aconteceu a mesma coisa. Essa repercussão tão grande foi porque eles fizeram na Europa. É uma linha assim pra gente pelo menos ficar pensando, caralho, por que quando fazem com negros a gente não se importa tanto e quando fazem com brancos gera tanta polêmica? É bizarro. Porque o que foi feito no Congo é bizarro, que a Bélgica fez no Congo. É horrível também. Sim, e a Bélgica é um país que não é escrachado absolutamente em nenhum momento pelo histórico deles enquanto, sei lá, conquistadores, ou sei lá o que queiram colocar como nome disso. E é importante, cara, sempre dizer que nazismo não tem nada a ver com exclusividade de perseguição nazista do povo judeu, cara. Eles não só destruíram e perseguiram o povo judeu, mas como negros, homossexuais, pessoas com deficiência, ciganos. Quando você fala de Hitler, ciganos, exatamente quando você fala de esquerdistas, que era um cara que não era alemão, que o cara não, ele era deficiente. Então, porra, e esse tipo de lixo, sacou? Ele chegou ao poder com discurso, cara, com dialética, com um outro tipo de coisa que é impressionante, sabe? Então, quando alguém fala sobre nazismo, contra os judeus, caralho, sim! O povo que ele mais destruiu foi isso, mas ele não perseguiu só isso, entendeu? É muito mais amplo e muito mais escroto. Mas, André, você pensa nosso fascista local... Tem gente que resume. Nosso fascista local foi dito com meme, cara.
Não, acho que a discussão devia ser outra. Vamos imaginar se o Hitler tivesse nascido no Uruguai e vivido no Uruguai. Ele teria feito as merdas que ele fez? Caralho, Paulão, tu vai longe pra caralho. Não. Por favor, não. Contexto. Tô falando, não, essa discussão é importante, porque a gente fica assim. O Uruguai tem 40? Não, qualquer um, cara. Ele ia ter matado no máximo 3 milhões, que é a população do Uruguai, tá certo? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente fica assim, demonizando o cara, mas, cara, o cara é muito mais próximo da gente do que esse monstro que é retratado. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então, se ele tivesse nascido em outro lugar, com as mesmas ideias dele, não teria feito o estrago que ele fez. Ele fez o estrago porque nasceu na época lá de ter lutado na Primeira Guerra e se fudido, tá na Alemanha fudida, que era um país, era uma potência industrial. Se ele tivesse nascido em outro lugar, ele teria feito um monte de cagada, mas não teria sido a carnificina que foi, cara. O que eu quero dizer aqui é que o Hitler não é assim o demônio encarnado. Não, cara, tá cheio de gente aqui que esse bobear é pior. Se tivesse a oportunidade que ele teve, faria pior. Com certeza. Entendeu? É isso que eu quero dizer. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, cara. Não é assim, fala, não, vai nascer um novo Hitler. Não, cara, Hitler tem um monte por aí. É que se não fizeram o estrago dele, tá? Você quer ver uma coisa? Vamos pegar Hitler em 1939, certo? Um pouquinho antes de começar a guerra. Era Hitler, era um filho da puta, já tinha todas as mesmas ideias, mas não tinha feito estrago que ele fez depois da Segunda Guerra. Tinha matado o judeu, já estava perseguindo o judeu, já estava proibindo as leis de pureza lá de Nuremberg, não sei o quê, mas não tinha feito. Se tivesse ficado nisso, seria ser mais um tiranete. Tão comum na história mundial. Né? Então, assim, a circunstância é importante, cara. E eu acho que a gente fica com essa discussãozinha aí e a gente perde essa perspectiva, cara, que o Hitler tá aqui, são nossos vizinhos, é o pessoal próximo. Os caras não fazem porque não tem oportunidade ou competência. Ou porque não beberam o suficiente, né? Também. Bom, mas o Hitler não bebia, né? E era vegetariano também. Ele era vegetariano. Você perdeu a piada. Você perdeu a piada da bebida, pô, você estragou a piada. É porque você tá tomando água. Eu tô tomando aguardente, cara, isso sim. Mas eu queria, antes da gente encerrar, assim, da gente ir pros finais, eu queria falar sobre mais um assunto, que é uma coisa que tem surgido recentemente, eu acho que não tá ainda totalmente desenvolvida, tá bem nos seus primórdios, que é a questão dessa carne artificial, que eles chamam em inglês é cultured meat, que eles chamam, né? Em português não tem um nome definido ainda, carne cultivada, carne de laboratório, carne sintética, que é isso, eles pegam as células dos animais, os mais eficazes que eu vi, assim, de questão de replicar realmente um animal nascido de maneira natural, foi com ave, né, com frango e com peixe, diz que o de peixe está bem avançado. Você pega a célula, recria ela num laboratório em bioreatores, né, que emulam as condições do corpo, e aí você tem, sabe, um pedaço de carne lá que e tenta imitar ao máximo, emular a textura, sabor e tudo do músculo animal, e você tem uma carne feita no laboratório que você vai transformar isso num produto, vender. E assim, as indústrias que estão fazendo isso, né? Isso está bem nos seus primórdios ainda, né? Eles acham que daqui a 10, 15 anos isso vai ter um valor de mercado competitivo. Um dos argumentos que eles usam é justamente essa questão. A nossa ideia é fazer uma carne que não tenha toda essa questão ética, assim, a gente não está matando nenhum bicho. A gente pegou uma célula do bicho e estamos fazendo uma carne no laboratório. Qual é a perspectiva vegana, assim, em cima disso, né? Porque pra mim achei bem interessante esse assunto. Então, o vegano ele não utiliza nada de origem animal, né? Uhum. Então eu acho que, a princípio, não me interessaria, assim. Uma das coisas bem interessantes de quando eu me tornei vegano foi a expansão do paladar. E a gente não precisa dessa carne, cara. Precisar, não precisa. A gente tem outras formas de se alimentar, de receitas veganas, de expandir o nosso paladar, que a gente não precisa dessas carnes. Mas aí eu não sei se no futuro, assim, hoje eu não comeria, mas aí no futuro, por exemplo, vamos lá, hoje pegaram as células de um animal, no futuro a replicação, tudo, não vai ser mais necessário. Aí eu não sei como é que ficaria, sabe? Como os veganos em geral aceitariam essa carne. Uhum. Só que para mim hoje não é necessário, porque você pode se alimentar, pode usar sua criatividade e fazer alimentos tão saborosos, diferentes, mas tão saborosos quanto.
Não, faz todo Tipo- sentido. Porque isso aí é uma demanda de mercado, né? Que eu estou querendo atender sem ter crueldade animal, né? Mas é uma demanda de mercado Sim. por quê? Porque assim, você tem toda a questão, não só do sabor ou dessas coisas, mas uma coisa que eu ia mencionar antes, né? Ainda mais em países de economia emergente, o consumo de carne de vaca está associado com status. Posso pagar, sabe, a picanha, posso pagar Sim. essa carne, né? Mas a questão de longo prazo, isso eu não sei também se vai ser uma coisa que vai vingar ou não, né? Sim. Mas eu lembrei de outra coisa agora que também, que assim, que eu acho que como a gente consome carne, novamente, principalmente de gado hoje, ela é insustentável, ela é absolutamente sustentável em todos os sentidos possíveis, né? A questão de devastação de matas naturais para fazer pasto, em fazer ração animal, mesmo a questão proteica mesmo, ela é eficiente. E aí tem a questão também da proteína do inseto, né? Que é tida como uma das possíveis grandes proteínas do futuro, né? Para alimentação em grande escala da humanidade, né? Eu acho que pro vegano também matar um inseto traria no mesmo... Não sei. Entraria na mesma coisa, por exemplo. Eu não como mel, por exemplo. Uhum. Porque mel vem da abelha, né? A abelha que produz, então eu acabo não consumindo. Então moer um monte de inseto. gafanhoto para fazer hambúrguer, então acho que ficaria fora de cogitação. Mas pensa comigo, tipo, tu vai moer um gafanhoto para fazer a parada ou tu vai comer um hambúrguer de grão de bico com ervilha e com feijão preto, que tem proteína pra caralho? Pô, o que é mais simples? É tipo, você pensar assim, pô, vou pegar um inseto, vou matar ou vou me alimentar de vida, tipo grão de bico, ervilha, lentilha, couve, brócolis. Tudo isso tem proteína pra cacete, cara. Ainda tem o uso sustentável do produto como um todo, porque você não pega um gafanhoto, vou falar de camarão, tá? Você pega um camarão, o cara tem desse tamanho, você vai aproveitar, sei lá, 42% dele, o resto vai ser jogado no lixo, enquanto você pega um alimento orgânico, vegetal, você usa ele, né? É o que você acabou de falar. Então você come a raiz do feijão, as folhas do feijão. Isso, boa, Paulo. Eu tô sendo engraçadinho. Não, Paulo, engraçadinho. É real. Você tem o broto do feijão, também vira salada. Sim, a raiz e tudo isso, com a extração, ele é super possível de ser reaproveitado como uma compostura, uma mistura para ou adubar ou para qualquer coisa que valha. Você não pode reaproveitar. Você não reaproveita uma cabeça de camarão, ou a tripa do camarão, ou o rabo do camarão para algum outro tipo de. Poderia, né? Mas. Sim, poderia. Mas é muito mais prático você pegar e utilizar um alimento por completo quando você extrai ele da terra, mesmo que você descarte a raiz para alimentação, mas usar ela para algum tipo de, sei lá, para algum tipo de outro tipo de insumo do que um bicho, um animal. Sacou? Porque no final das contas, cara, o chifre do boi vira berrante. Aí dizer que você aproveita isso. Olha, o boi, tudo no boi é aproveitado. Não existe nada no boi que não é aproveitado. Sim. Tá. Agora, como souvenir. Não é. É diferente. Não é usado para berrante. Aquilo é matéria-prima para um monte de coisa. E é por isso que o César tem aquela lista de coisas que ele pode comer, porque tem um monte de produto que usa alguma coisa lá do boi que você não sabe nem que usa. Aí alguém tem que ter uma lista para avisar. Tá certo? É tudo. Não existe nada no boi que não é aproveitado. O boi em particular, tá? É um caso que é conhecido. Não é para berrante. E não é para berrante. Mas pode ser para berrante. É interessante você falar isso. Pode ser também. Pode. É interessante você falar isso, porque esses dias eu fui comprar. Os veganos, assim, a única vitamina que eles não conseguem é a B12, né? B12 só de origem animal. Então eu tomo B12 sempre. E aí eu fui na farmácia esses dias, quero uma B12, tal marca, que eu sei que é apropriada para vegano. Até essa daqui. Mas essa daqui, cadê? Tem gelatina, que é feita a partir de osso? Não tem? Você sabe me informar? Não sei. Então é difícil também. Assim. Imagina. Tem que comprar a marca. A marca é própria, assim. Vou comprar uma parada para me fazer bem, tem osso? Não dá para tomar. Só vou tomar se for aquele caso que eu falei antes, né? Se for emergência. Assim como vacina, né? Veganos têm que se vacinar, não sejam burros. Foi testado agora em animal, mas como é que eu vou proteger outros animais se eu morrer de uma doença escrota como essa que a gente tá vendo? Ainda tem um ovo aí dentro disso, né? Que é a base para emular as vacinas que a gente utiliza. Sim. Então. Infelizmente ainda não tem como, né?
eu sobreviver sem a vacina. Se tivesse uma vacina vegana também, eu tomaria. Mas não tem como, eu quero viver, não quero morrer, eu quero lutar. Uma das minhas lutas é a causa animal, então tem que tomar. Se aparece barata ou rato na tua casa, o que você faz? Então, eu moro em apartamento, rato não vai aparecer. No meu ambiente, infelizmente, eu tenho que acabar matando, né? Porque eu não posso deixar, porque traz doenças. Mas na rua eu não tô nem aí. Fora do meu ambiente, segue a vida. Deixa a baratinha seguir o rumo dela. Eu também, isso aí também na rua não sai matando. Não, até porque vai melar meu tênis todo, né? Se eu estourar a porra da barata, né? Foda. Não. É uma barata gigante, pô. Não, mano, barata, se dependesse de mim, eu exterminaria todas elas da face da terra amanhã. Mas tudo bem. Opinião pessoal. Tá, outra pergunta aí, já que a gente tá indo pros finalmente aí, há uns poucos anos atrás, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, começou a ter uma certa polêmica na Europa, principalmente, né, de alimentação de criança e família vegana. Você ficou sabendo disso aí? Na Europa não, mas eu sei que no Brasil a alimentação vegana já é liberada para todas as idades, pelo Ministério da Saúde. Porque tava tendo uns problemas meio sérios aí, de criança morrendo até por desnutrição, coisa assim. Cara, eu acho muito difícil, assim. Eu acho que, assim, uma criança... É aquilo que eu te falei, não falta nada na alimentação vegana. O problema é ser mal alimentado. Uhum. Por exemplo, eu sou uma criança, eu vou dar só macarrão pra ela? Não. Pega só arroz, bate no liquidificador e bota na mamadeira, né? Não. Pô, se você misturar com brócolis, couve, beterraba, a criança não vai ficar desnutrida. Isso com certeza. Eu acho que faz muito mais mal pra criança ela ficar comendo McDonald's. Eu lembrei de uma coisa, voltando àquela história lá da carne artificial. Não, eu lembro de uma história, isso uns 20 anos atrás, um amigo meu que estava virando vegano, isso há 20 anos atrás, né? Ele começou a vir falar pra mim, não, porque eu conheço um lugar lá que eles têm uma berinjela que tem gosto de bife. Aí eu falei, sendo engraçadinho, né? Eu falei, se eu quiser comer bife, eu vou comer um bife, né, cara? Né? Não vou... Por que eu tô contando essa história? Porque eu acho esse mercado pra essas carnes aí, pra mim, não existe esse mercado. Porra, a partir do momento, se a questão é não comer carne, o cara vai se acostumar a não comer carne e aí ele vai arranjar outras coisas pra comer no lugar. Eu acho que é um processo de transição, Paulo. Transição eu concordo. Mas a transição é extremamente limitada, não vai se pagar isso aí. Não, mais ou menos. Eu acho que, assim, por exemplo, tem muita gente que quer parar e aí que pega essas coisas mais industrializadas, sabe? E aí que vai parando. E aí, por exemplo, é algo, assim, entra nas hipocrisias, assim, porque, assim, querendo ou não, vamos lá, as hipocrisias, é muito mais fácil, assim, você ser vegano seguindo as coisas naturais. Aí, tipo, você faz suas coisas, faz seu hambúrguer de feijão, faz seu hambúrguer de lentilha. Mas para uma pessoa que tá na transição, para ela pegar um nuggets de soja de uma indústria, sim, de uma indústria eu entendo a grande, lógica. que é da JBS, que é filha da puta do meio que tá matando um monte de animal, mas que tá ali no interior, porque a rede de distribuição é grande, pô, vai lá, começa a comer isso aí. Não, sim, mas depois você passa pro natural. Vai sempre ser um porra de um nicho de, sei lá, 0,5%. Não sei não, Paulo. Não sei não. Assim, eu vi não é não. Tá crescendo. Eu vi uma pesquisa da Bloomberg, né? Que eles acham que até 2030 o crescimento no mercado alimentar de alimentos processados baseados somente em plantas até 2030 vai ter um crescimento de 451%. Cara, se citar Bloomberg é quase que citar Lando Santos, entendeu? Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, cara. O que eu tô dizendo é o seguinte, não é calma lá, cara. Porque é o seguinte, literalmente, cara, se você tá falando é transição. Tá? Então o cara vai comer durante, sei lá, um ano essa merda e vai passar por outras coisas. E outra, ou seja, é literalmente uma comida que mata o próprio mercado, cara. É literalmente isso. E aí, e na hora que o cara já tá lá, ele começa a acostumar, ele vai comer outra coisa, porque é mais barato e mais gostoso. Tá? Esse que é o problema. Então essas projeções dizendo, não, que vai ter gente comendo. Tá, e aí o cara começa a fazer, para de comer o bagulho, começa a conhecer outras coisas, e aí ele vai parar de comer isso também. Paulo, cara, às vezes você nem todo mundo e tem toda a questão econômica, assim, às vezes o cara comprar a porra do nugget lá de soja, que é um dos problemas que a gente tem da nutrição brasileira, sacou? Você comprar um pacote de bono e para o seu lanche da tarde é mais barato que você comprar, não mais barato. Peraí, eu não tô falando de nugget de soja.
tá certo? Nugget de soja é comida vegetariana, o vegano é normal. Mas é o que eu tô falando. Eu tô usando carne artificial. Não, eu tô falando. Tá, é diferente. Não, você tá falando de comida base de planta, porra. Não, é só dar nome, entendeu? Sei lá, você chamaria de bolinho de bolinho de. Eu tô falando de base de comida, soja, comida base de carne. Não, essa carne de soja mas demora a gente ainda tava falando de. Então a gente tava misturando aqui. Que eu acho que eu acabei misturando as coisas. A carne de laboratório. Não, se bobear, talvez nunca funcione. Não, isso que eu tô te falando, é o tipo da coisa. Vamos imaginar que isso aí. Ou seja, quem que vai comer aquilo? Porque o cara, depois de um tempo, ele vai ter novas dietas, vai conhecer restaurantes, vai comer. Aí o cara não vai comer. Então é um mercado que não existe, cara. Então é um investimento caríssimo. Que literalmente, se você converter um cara para aquilo, ele vai deixar de ser teu consumidor em 6 meses. No máximo, acho que esse mercado só funciona assim, se você chegar um momento que. Se bem que mesmo assim, se por acaso o custo dessa carne artificial ficar mais barata do que um custo de uma carne normal, por escassez ou porque realmente encareceu muito, mas não sei, é muita especulação. Aí. Não dá pra saber. Eu não sei. Não foi mal, você tá falando da carne. Não, nugget lá é a única coisa que tem a ver com o negócio é porque chama nugget, entendeu? E outra, cara, a gente sabe que nugget de frango, o que é? Aquilo é pena empanada, né, cara? Não, é nojento, né? Tipo, é igual salsicha. Reclama da vacina, mas come salsicha, porra. Não vai se fuder. Não, mas nugget é pior que salsicha, cara. Eles pegam assim, cortam o bicho, sobra as penas lá, moe tudo e manda ver, cara. Delícia. E que moe a máquina, né? Nem sabe que tá moendo. Nem sabe, não. Entra lá, cara. Pra gente terminar aqui, César, tenho 2 pedidos aqui pra te fazer, cara. Um, você não responde se quiser, e o outro, cara, você é obrigado a responder, tá? Primeiro todo lugar que eu vou, e aí vou falar da categoria de hamburguerias, aqui em São Paulo, você tem a opção vegana. E você vai num Outback, você tem a opção vegana. Você vai vários fast foods gigantes, você tem a opção vegana. O vegano, como você muito escreveu, é uma política, e eu até falei que, seria uma ideologia, mas você bem definiu que é uma política. Entrar num lugar onde estão matando ou cozinhando bichos na parede do lado, não seria uma hipocrisia escrota, apesar de ter o prato vegano? O que você acha disso? Tá, essa é a primeira, né? A segunda que eu não vou responder ou essa? Não. Essa você pode não responder. A segunda você é obrigado a responder. Tá, beleza. Então vamos lá. Achei que você ia pegar mais pesado. Tá até fácil de responder. Não, cara, eu sou amor. Eu sou feito de amor, cara. Fica tranquilo. Não, vamos lá. É porque, assim, a alimentação também é um ato social, né? E, assim, eu não posso impor para outras pessoas o veganismo. Acho que as pessoas, cada um tem que entender e ter a sua... virar vegano ou não, e, enfim. Mas comer é um ato social. Então, às vezes eu saio com minha família. Para mim é ótimo que tenham opções veganas em restaurantes, em hamburguerias. Porque eu não vou fazer meu pai velhinho, eu tenho uma empatia por ele, eu não vou chamar ele assim de tipo, seu fascista, matador de animais. É meu pai, pô. Mas a gente se chama, né? Vocês sim, fácil. É verdade, pode me chamar mesmo. Não. Beleza. Mas enfim, tipo, comer é um ato social, né? Eu quero estar ao lado dos meus familiares, estar ao lado dos meus amigos e poder me alimentar bem ao lado deles, aonde quer que a gente esteja, entendeu? Então, para mim, eu vejo isso como algo positivo. Apesar, assim, se fosse da minha escolha, não, galera, vamos só no restaurante vegano. Mas eu não posso impor isso para as pessoas. Seria uma doutrina e coisa e tal. E assim, eu acho que essa imposição é chata. Você mais afasta as pessoas do que atrai as pessoas para o movimento vegano. Boa. Agora... Eu posso dar uma outra resposta para essa minha pergunta? Não. É aquela coisa perniciosa, entendeu? Vai que alguém tá lá, ele vê o César comendo aquilo, tem cara de bom, vou experimentar. Eu gostei disso aqui, então talvez eu possa... É o mecanismo de conversão. Sim. Talvez o sacrifício não seja tão grande. Não, é muito engraçado isso que você... É engraçado não, mas assim, tem razão, porque assim, quando eu vou num churrasco,
e aí eu levo o prato vegano, todo mundo come a porra do prato vegano e esquece a merda das carnes e eu fico sem comida. Sabe? Então é exatamente isso, as pessoas experimentam. Então funciona dessa maneira. Mas é claro que eu nunca vou entrar no McDonald's para comer um McPlant. Não, isso não vai rolar. Também tem os meus limites. O Burger King também não rola para mim. Existem princípios aí dentro do seu ser. Legal. Uhum. E agora o mandatório, assim, vai ter que fazer, vai ter que falar, assim, a gente conversou no off aqui que você faz uma pizza vegana e que antes, um tempo atrás, você não tinha queijo vegano para fazer. Então eu queria que você mandasse aqui uma receita de pizza vegana 3 queijos. Pô, cara, então, aí eu vou ter que falar o nome das empresas. A gente vai fazer um merchan aqui de graça. Por mim, manda bala, cara. A gente quer entender como é que eu poderia na minha casa. Os caras podem gostar da gente e querer patrocinar depois, né, cara? Vamos lá, então, porque assim, eu também não sou nenhum cozinheiro, vai. Eu pego massa pronta do mercado mesmo, que aí é o melhor esquema, fácil. Eu não sei se aí em São Paulo tem a Germana. Germana tem? A massa, eu acho que tem. Especializada. Massa? Eu acho que tem, mas bom. Aqui em Brasília a gente tem a Germana. Então tem macarrão Germana, tem massa de pastel Germana e tem a massa de pizza Germana. Então essa massa é vegana, então eu compro dessa massa. E aí, molho de tomate, tem várias marcas. Tem a Fugini. Tomate não vem do boi, cara. Você tá colhendo tomate errado, cara. Esse tomate seu aí tá esquisito, cara. Esse tomate tá estranho. Mas enfim, molho de tomate é mais fácil, assim, de pegar um vegano. E aí queijo eu uso da Super Bom, da Vegvida, e da Super Bom tem vários sabores, né? Tem cheddar, tem mussarela. E aqui em Brasília a gente tem uma marca nova de queijo, que é até de um restaurante que eu gosto bastante, que é o Apetite Natural. E aí eles estão colocando no mercado agora, que é o Grão Foods. O Grão Foods é de queijo, né? Aí tem queijo de tudo quanto é jeito. Então eu uso esses 3 queijos e faço minha pizza 3 queijos. Derrete lá, alimenta a família, parece uma pizza de verdade. Coisa cara, mas cuzão. Foi, vacilou. Depois de 2 horas eu não precisava disso, não. É que ele bebeu muito, relaxa. Não, mas assim, esse é o grande lance também. Tipo, não é você achar que vai ser a mesma coisa. Não é. Claro. É diferente, mas também pode ser apreciado. E eu aprecio muito. Porra, muito bom, cara. Boa. Show de bola, show. Cara, pô, achei bem interessante, assim, que a concepção que eu tinha de veganismo era de uma coisa bem mais radical, sacou? De uma coisa bem mais partizã, assim. É que tem uns caras chatos pra caralho também, né? Mas eu acho que é isso, mas novamente, o radical, ele faz mais barulho sempre. Eu acho que o recém-convertido também, né? Recém-convertido, tem muito recém-convertido, aí os caras estão empolgados com tudo. Cara, mas é isso, tipo, eu acredito no veganismo anticapitalista, né? E isso está inserido na fala. Só que eu não preciso ficar batendo o pé para convencer vocês. Eu acho que o discurso pode atrapalhar mais do que... É aquilo que eu falei. Quando, por exemplo, eu já vi as pessoas, assim, parte das pessoas que me influenciaram a ser vegano, hoje em dia eu vejo elas assim, até caralho, você tá fora da caixinha, sabe? Tipo, tá sendo misógino, tá sendo racista, tá sendo escroto, e assim, esse não é o veganismo que eu quero. São pessoas, né? Show, cara, show mesmo. É isso, eu acho que a gente pode voltar, vocês podem me convidar um dia pra gente falar sobre futebol. Cara, futebol, acho que futebol... Mas aí você precisa... Vários assuntos, na verdade, que pode chamar, cara, hardcore, inclusive. Topo. Né? Topo falar sobre hardcore, apesar de eu estar querendo abandonar, não quero mais saber de tocar baixo não, tô pensando nisso. Hoje em dia eu só quero pedalar, hoje em dia não quero mais saber. Brasília é bom pra pedalar, né? São Paulo, não sei como é bom, cara, também é bom. É mais desafiante a questão das ladeiras, mas fora isso, tipo, se acostuma, é tranquilo, cara. Cara, ladeira é difícil pra quem tá começando, depois não é tão ruim, não. Depois é de boa. É claro que depende das pirambeiras que você pega aqui, velho, você esquece, você vai na mãozinha e... Não, e a maioria dos lugares dá pra você contornar também, né? Sim. Então, é porque eu gosto de andar de mountain bike e de fixa, né? Então eu gosto de ir pro mato, mas eu gosto de andar de marcha única, sem banguela, aí na subida eu vou me ferrar.
na subida Mas vai ferrar Brasília, ela é muito propícia pra fixa, cara. Não, porque fixa, acho que pior do que subida é descida, cara. Não é. Você vai controlando. Porque não tem ladeira, você tá falando por isso. Bom, Tem ladeira aqui sim, mas se acostuma. vamos deixar... E qualquer coisa, você solta o pedal. Vem cá, Deixa o pedal livre e vai. essa coisa de vegano com fixa, cara. Eu acho que não é uma questão de vegano com fixa. Acho que é questão Não, é de questão de hardcore com fixa. Todo vegano que anda de bike anda de fixa, cara, que eu conheço. Caralho, Cara, onde saiu esse dado? Porra, eu não sei, todos que eu conheci. Então, O Harry. Mas o Harry, o Harry não sabe nada de bicicleta, cara, porra. Não, eu pensei que você ia falar do Instituto MR. Tá, não. Instituto Brasileiro de Direito. Cara, o meu Instituto MR é de primeira, cara, isso eu posso afirmar. Caralho. Vamos para as recomendações, senhores. Recomendações. Vamos lá, então. Bom, Fala, César. como você é nosso convidado, você faz o abre alas aí. Tá. Eu acho que assim, eu recomendo para quem tem interesse no veganismo, eu acho que um bom documentário para assistir é do Vegano Periférico. Tem no YouTube, é interessante. São dois rapazes, são dois irmãos acho que, se eu não me engano, de Campinas. E aí eles contam a história deles. E aí é muito interessante porque eles rebatem essa questão de que o veganismo é caro. Veganismo é caro se você gostar de luxo. Tipo o que eu falei da pizza aqui com o André. A experiência da pizza. No mais, não é caro. É muito mais barato você ser vegano do que arroz, feijão, verdura e legume. É muito mais barato do que você comprar carne. Então esse é um documentário que eu recomendo bastante. E aqueles da Netflix, né, que são de fácil acesso. Assim, o Cowspiracy, o Seaspiracy e o What the Health. São esses três, assim, que eu já assisti. Eu recomendo bastante também para vocês assistirem. Tem um canal no YouTube que fala sobre veganismo. Tá, tem um perfil, enquanto eu tô lembrando aqui, tem um perfil no Twitter que é o Vegetal Vermelho, esse eu recomendo. Vegano Vitor, pode procurar no YouTube, Vegano Vitor. Esse é um canal bom também sobre veganismo. Acho que é isso Muito bom. de recomendação por agora. Acho que livros, assim, tem vários livros, mas acho que para quem tem interesse em começa primeiro pelo vídeo e depois se aprofunda. Beleza, tem duas recomendações. Um é um canal no YouTube, que é do João Gordo, que a gente comentou aqui, que é o Panelaço. Que apanhou do pai de um amigo nosso. Dizem por aí. É polêmico isso aí. Polêmico, mas... É aquele cara que leiloou um baixo, você ganhou e você nunca recebeu esse baixo? É mesmo, eu preciso pegar meu baixo. Cara, não tem mais esse baixo, já virou Já gastou, né, cara? droga vegana. E, cara, é um documentário da Netflix que eu acho sensacional. E aí, eu não vou falar exatamente de um passo vegano, mas é um passo para se tornar vegano. Como o César até falou que existem os passos. Se chama A Dieta dos Gladiadores. Cara, esse documentário é sensacional. Porque pra mim, o grandão, fortão, tinha que ter uma proteína animal, tinha que estar comendo carne, bem nutrido os caralhos. E esse documentário desmistifica isso historicamente, tá? E mostra que... E aí, spoilers, que, cara, os gladiadores na Roma Antiga, na Itália, eles eram... a alimentação deles era baseada em não proteína animal. Mesmo porque eles eram escravos, né? Gladiadores... que são épicos. Não, mas os romanos, a dieta deles tinha pouca carne. Então assim, eu não sei se isso é bom ou ruim, não vou entrar no mérito. Mas ele estava competindo com outros caras que tinham a mesma dieta. Então, exato. Então, assim, cara, não sobrava muita carne para eles comerem. Mesmo assim, eram ícones de performance, de força. Você sabe assistam. Mas não é todo gladiador que era escravo, né? Você sabe disso, né? Não, tudo bem. Assistam o documentário. 17 minutos! 17 minutos do Vascão. Até agora eu não consegui colocar na TV, velho. Foda. Tá dando pala, agora foi. Deixa eu deixar baixinho aqui. Tá 0-0. Esse Dieta dos Gladiadores tá na lista. É um filme que já me recomendaram assistir, mas eu ainda não vi. Mas, pô, a gente tem vários, assim, atletas, assim, de ponta, até no UFC que eu sei que são veganos e
Esse Por aí filme vai, skatistas veganos, tem tudo isso. Não, assim, eu acho que, em geral, assim, na questão de atletas, pelo que eu pesquisei nos últimos tempos, não faz muita diferença se você é vegano ou se você come carne. Assim, a sua performance vai ser, assim, vão dar umas questões específicas assim, imediatas, sabe? O cara, sei lá, tem aquela proteína que vai dar um boost pro cara nos 10 segundos da luta ali, mas de maneira geral não mas tem diferença, né? Mas desmistifica. Eu acho que você é ao contrário, você quebra essa coisa de que o vegetariano é aquele magrelo fraco que não tem força pra nada. Acho que não dá muita diferença, na verdade, né? No geral, acho que tem uma pesquisa, inclusive, que pega 2 gêmeos. Na verdade, são vários gêmeos, né? Mas nessa específica são 2 gêmeos britânicos. Os 2 são atletas, né? Um mantém a dieta normal com carne e o outro vira vegano. E no final da pesquisa, os caras, cara, não fez muita diferença, na verdade. O que faz todo sentido. As pessoas acham que o vegano não tem força, é exatamente o que o César falou, é um magrinho sem cor. E não, na verdade não, cara. Se os 2 estão no mesmo patamar, isso diz alguma coisa a favor das 2 dietas. Sei lá. Paulo, você? Pode ser. Bom, primeiro eu vou dar 2 clássicos aí, né? Filmes, certo? O primeiro é Baby Porquinho, né, cara? Filme australiano de 95. Caralho. Escolheu o Paulo. Porra, cara, você quer um argumento melhor do que esse? Não tem, né? Tá? O outro é um filmaço mais recente e vai pro outro extremo. Tá, que é John Wick, né, cara? Que ele matou um monte de gente porque mataram o cachorro dele, certo? Mas aí foi sacanagem, porque ele tinha acabado de perder a mulher dele, a única companheira era, porra. E aí a galera merecia morrer. Eu acho que, já que você citou Baby Porquinho, a gente tem que falar de Fuga das Galinhas, né? Nada mais vegano que esse. É verdade. Excelente. Boa. Aí eu tenho um que aí seria, sei lá, seria vegano sem saber que existia isso aí. É um livro do Hemingway, tá? Não, é um livro de não ficção, e que é um livro espetacular, cara. Tipo, é meio que tem um monte de aforismos do Hemingway, tipo filosofia de vida, né? Que chama Morte à Tarde, né? Death in the Afternoon. Certo? Que é sobre tourada, entendeu? E aí tem um monte de coisas ali geniais, assim, que tá escrito lá, né? E é curioso, você lê o livro, cara, você meio que fica fã de tourada, mesmo achando que é uma barbárie, entendeu? Se você ler 3 vezes, você vai ficar fanático. Aí depois passa, né? Mas é meio que por aí o bagulho, cara. O cara é fã. Então, vamos lá. Então, outra recomendação aqui, pra você não virar fã de tourada, leia o Febre de Bola do Horn, que aí você vai virar fã de futebol, como eu. Vício pesado isso. De novo, hein? Você é vascaíno, dizer que você é fã de futebol não, você é fã do Vasco. Polêmico. Bom, olha só, o fora é que assim, eu sou vascaíno velho. Se eu fosse vascaíno jovem, isso até se encaixaria. Mas eu, prestes a fazer 42 anos, eu vi o melhor time do Vasco, então é foda. A gente ganhou tudo de 97 a 2001, então estou feliz. Pelo menos eu tenho minhas recordações do que era um bom de futebol. Eu só corrigiria isso aí como o melhor time do Vasco com o único time do Vasco. Mas tudo bem. Como eu sou Fluminense, cara, então... Exatamente, é por isso. É porque você eu lembro futebol. Se você entendesse de futebol, você ia lembrar lá do time de 1948, que esse era um timaço do Vasco também, que foi a base da seleção de 50, que tinha o Barbosa no gol. Ele não vem falar que a culpa do gol de 50 é do Barbosa, não, que isso é feio, hein? Não vou Nenhum goleiro pegava aquilo, não. Não vou dizer nada, mas aquilo ali, até minha mãe pegava, mas tudo bem. Tá bom. Tô zoando. E aquele curta-metragem, né, o Barbosa, né, que é um puta filme. Antes do Thiago ir pras dele lá, eu quero falar. Eu tenho que admitir, cara, os veganos são melhores pessoas do que eu, tá? Sou melhor pessoa que ninguém. Eu só não consigo considerar que eu não dou tanto valor pra bicho assim. Eu dou valor pra caralho, mas assim, eu sou bem mais preguiçoso, sabe? Então não sei se eu conseguiria ser vegano. Cara, mas existe isso, né? Tipo, por que amamos uns e comemos outros, assim? Aí a comparação é com porco e com cachorro, sabe? Mas isso tem livro, tem mas isso é interessante, cara, porque assim, o porco é um excelente animal doméstico de companhia, sacou? Sim. E eu tenho medo, assim, eu sei porque tem um porquinho em casa, né? Mas eu tenho medo, se eu tiver um porco em casa, será que eu vou conseguir comer carne de porco depois?
Não sei, provavelmente não sei. Não, eu gosto de bicho, né, cara? Eu gosto. Mas assim, é na National Geographic, no mato e na panela, cara. Não tem. Bom, pra encerrar aqui as minhas recomendações, cara, tem um filme de 2016 que eu não sei qual a tradução dele pra português, que chamava Raw. Que ele mexe um pouco com a questão de vegetarianismo, né, não de veganismo, que a protagonista ela era vegetariana e ele é forçado a comer carne num trote de faculdade, né? Aí depois entra, é um filme de terror, né? Depois entra na questão de canibalismo e tal. Mas é interessante, não é um filme incrível. É um filme francês, né? Eu acho que eu botei na minha lista na Netflix, mas eu não vi. Não é incrível, mas ele é interessante. Quanto a filme, tem um livro que chama The Moral Arc, do Michael Shermer, 2015, eu não achei ele em português. Mas, dentre várias coisas, né, ele fala da questão contra a crueldade com animais. Então é um livro interessante, se você achar, vale a pena. Lembrei também esse tem em português, do Douglas Adams, né? Assim, nenhuma das minhas recomendações é vegana, na verdade, né? Muito pelo contrário. Mas, foda-se, é o que eu tenho. Tem um do Douglas Adams, né? Que é uma continuação do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que acho que é o segundo livro, que é o Restaurante do Fim do Universo, né? Que tem aparece um personagem, né, que em inglês é The Amiglian Major Cow, né, eu não vou lembrar como é em português, mas também é chamada de Dish of the Day, que é de uma raça de vacas conscientes, né, sentient, que elas foram criadas especificamente para desejassem que elas fossem comidas. Então o objetivo da vida dessas vacas é serem degustadas em restaurantes, né? Então assim, os caras estão na mesa, aí chega uma vaca assim, meio alienígena, né? Ele vai falar, olha, eu acho que o meu lombo aqui tá perfeito para a noite de hoje. Que coisa. Caralho. Que coisa. Não, mas isso é tipo uma propaganda ao contrário, né? Porque se você olhar vídeos de vacas ou fotos de vacas perto do abate, elas estão meio que chorando, né? Elas sabem que vão morrer. Né? Então, é muito escroto, né? O que eles fazem para aliviar a barra, né? Eu acho que até você me fez lembrar da biografia do Ozzy, que ele já trabalhou no Matadouro. Então eu acho que essa leitura também é boa, assim. Não, mas do Ozzy falando sobre o Matadouro. Apesar, hoje em dia ele já deve comer carne de novo. Não, mas o Ozzy também teve momentos dele que ele tava muito doido, que ele tinha galinheiro em casa, que ele chegou doidão e começou a meter tiro nas galinhas, sacou? Doidaço à noite. Sem noção. Mas nesse caso aqui... E o nosso presidente meteu pica nas galinhas. Pois é. Mas nesse caso do Douglas Adams é interessante, né? Porque ele brinca justamente com essa coisa, né? Porque é tão necessário comer a vaca que se desenvolveu uma vaca consciente artificialmente para ela desejar ser morta para ser consumida, né? E por último, pegar uma música do Gangrena Gasosa, a banda de Saravá Metal lá do Rio de Janeiro, que chama Carnossauro Diet. Eu vou deixar vocês verem inteira, mas eu só vou ler as duas primeiras estrofes, né? Que diria assim, eu diria sinto muito se por acaso lamentasse, mas não troco meu churrasco por um monte de alface. A carne pinga sangue, o copo cheio de cerveja. É a maneira mais sincera de curtir a natureza. Nossa. Eu acho muito engraçado que parece que eu só como vegetal, né? Tipo, alface. É igual um amigo meu. Uma vez um amigo meu chegou aqui e falou, pô, tu vai pedir pizza, vai ser de alpiste? Pô, vai se fuder, mano. Eu como alpiste não, caralho. Não, e pior que, se eu não me engano, tem uns caras na banda que são veganos, sacou? Mas os caras falam, mano, vamos na brincadeira, ou vegetarianos, não sei, mas os caras vamos na zoeira aí, foda-se. Na minha banda somos 2 veganos, né? Mas a gente se dá bem com o resto, a gente aceita eles. Se quiser também fazer um jabá da banda aí. Pela primeira vez a gente não é minoria, né? Então a gente aceita os outros. Então, a banda se chama Nada em Vão. A gente tá... Pandemia, né? Tá meio parada, mas mora em Brasília. Vidas são mais importantes do que a gente ficar se enfurnando no buraquinho para tocar. Eu acho que em breve a gente volta. Aí quem quiser ouvir, tem no Spotify, tem no YouTube, tem em tudo quanto é canto aí. Fácil de achar. Boa. Beleza. E aí eu queria agradecer vocês, valeu demais. Valeu, e é isso. César. A gente que agradece você, César. Muito obrigado. Bem legal mesmo. Agradecer para finalizar nossos patronos, né? Júlio e Emerson. E eu tenho que falar com a minha mãe. Tenho que falar com a minha mãe, porque tá demais isso aí. Ela precisa ser patrona, não sei qual é o feminino de patrono. Patrona.
Mãe, te ligo, hein? Beleza, Te então, amo. galera. Como sempre, é um prazer estar com vocês. César, brigadão aí pela participação. E é isso aí, galera. É isso aí. Fechou?